Nós vamos começar então agora nosso painel. Para mim é um imenso prazer poder participar desse painel, que é sobre desastres naturais e mudanças climáticas. Como nós vemos vendo as mudanças no mundo, também geradas pelo papel da urbanização das pessoas. Então é interessantíssimo a gente ter esse módulo em saúde única, pois vamos ver agora nessas apresentações como interfere, como interage a parte do meio ambiente, a saúde humana, animal, e teremos a experiência de 3 importantes palestrantes para dividir conosco algumas experiências e informações. Gostaria de chamar ao palco o capitão Romero Nunes da Silva Filho. O capitão Romero é do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, atua na gestão de riscos de desastres naturais e acidentes de grandes proporções. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Gostaria também de chamar ao palco a doutora Ana Liz Ferreira Bastos, médica veterinária formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em zootecnia e doutora em ciência animal na área de epidemiologia, também pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado na Universidade Federal de Ouro Preto, é hoje membro da diretoria do Instituto Técnico de Educação e Controle Animal, do ITEC, e consultora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. É também coordenadora do GRAB, que é o Grupo de Resgate de Animais em Desastres. Atuou na assistência dos animais vítimas do rompimento da barragem da São Marco, Mariana e Brumadinho. Ampla experiência que vai trazer para dividir conosco. No Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, é conselheira titular e membro e presidente da Comissão Regional de Bem-Estar Animal. É assistente técnica da Coordenadoria Estadual da Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigada, seja bem-vindo. E para compor também o nosso painel, chamo o Dr. Leonardo Freitas. Leonardo é biólogo, doutor em Geografia, com pós-doutorado em Gestão de Riscos e Desastres pelo Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisas de Desastres e Emergência em Saúde, da Escola Nacional da Fundação Oswaldo Cruz, é também pesquisador do Laboratório de Geohidrocologia em Gestão de Riscos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pesquisador do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, também da Fundação Oswaldo Cruz. Muito obrigada pela presença. Vamos agora iniciar as nossas apresentações. Vamos iniciar a apresentação com o capitão Romero. Seja bem-vindo. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, senhores. Muito agradeço ao convite de estar participando desse fórum, né? Para a gente é muito importante. E a temática que eu propuseram para que a gente conversasse essa manhã, de maneira bem rápida, é justamente sobre a questão das respostas a desastres naturais, a prontidão para emergências, né? Como nós nos preparamos, né? Então, de uma maneira bem rápida, aqui tem um resumo do por que eu estou aqui agora, né? Inicialmente, né, a minha vida, eu sou oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, e assim que eu me formei em 99, eu fui alocado no nosso litoral. Então, eu trabalhei por 12 anos no litoral do Paraná. Aqui é uma foto, obviamente que é uma foto ilustrativa, porque o nosso litoral não tem sol, assim, desse jeito, então, mas o resto é bem parecido, brincadeira. Vale um parênteses aqui, né, eu trabalhei muito tempo na parte da praia, então, como também supervisionando a parte de atividades de salva-vidas, em diversos litoral, e o pessoal, quando eu me formava, o pessoal sempre passava um vídeo do Baywatch lá, e eu ficava olhando os caras tirando aquelas gatinhas da praia, eu falava, meu, é isso que eu quero fazer. Em 12 anos eu estava chegando, nunca tirei uma gatinha da água, porque eu aprendi mulher bonita não se afoga. Agora, o tiozinho que fica lá tomando cerveja o dia inteiro, das 8 da manhã e 5 da tarde, esse eu tirei de pênica na praia. Brincadeiras à parte. Por que eu trouxe isso? A minha história na Defesa Civil, ela começou por causa desse período que eu estive no litoral. Por quê? Em 2011, acho que todos recordam, nós tivemos as fortes chuvas que afetaram não só o estado do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, mas em especial o nosso litoral também. Ele teve embora nós não tivéssemos um número elevado de mortes, tivemos mortes, né, em 2011, mas o nosso litoral foi altamente impactado, né, e a Defesa Civil hoje do estado do Paraná,
hoje ela aprendeu muito com esse evento, né? Na época eu não trabalhava na Defesa Civil, era oficial do litoral. Só para a gente ter um resumo, nós chegamos a ter mais de 3.000 pessoas desabrigadas em abrigos públicos, né? Tivemos mortes em Antonina e tivemos mortes também na região da Floresta, que é em Paranaguá. A gente só não teve mais morte por um acaso, porque quando começou a chover na cidade de Morretes, principalmente em Antonina, uma equipe da Defesa Civil até então desceu com um geólogo no bairro da Laranjeiras para fazer a vistoria. E um senhor que trabalha com a gente até lá hoje, o nome dele é seu Rogério, e ele tem 40 e poucos anos de estado, geólogo, o pessoal da Defesa Civil levou, ele foi no bairro, ele subiu a encosta e falou, isso aqui está com risco de deslar. A equipe do bombeiro começou a retirar as pessoas e um senhor não quis sair da casa. Falou, isso aqui já aconteceu várias vezes, eu não vou sair da minha casa. E, infelizmente, 5 horas depois, o bairro inteiro ele pegou e deslizou. Foram mais de 12 casas que ficaram totalmente soterradas. E, infelizmente, esse senhor que não quis sair da residência, ele acabou ficando lá e nós tivemos que trabalhar no resgate depois do corpo dele, né? Então, a partir disso, em 2011, então, foi uma troca de gestão do Estado também. Houve-se uma pergunta, e se acontecer isso de novo para o litoral, como é que o Estado vai responder? Então, a proposta foi organizar, reestruturar, criar novos procedimentos para toda a Defesa Civil. Muitos dos oficiais que trabalharam, eu especificamente trabalhei nas buscas das pessoas que ficaram ilhadas na serra. Como houve muitos deslizamentos na serra, na nossa cadeia montanhosa, muitas famílias ficaram perdidas e isoladas, não conseguiram descer a serra. Então a gente fazia buscas diárias nessas encostas. Para vocês terem uma ideia, ali quando você desce para a praia pela 277, logo à direita, você tem ali, logo no primeiro, olha aquela árvore lá no final, onde tem um Saul, um posto de atendimento da Ecovia, ali atrás tem mais de 2.000 pessoas morando naquela cadeia que a gente não vê. E lá, 5 dias após o desastre, a gente fazendo buscas, caminhando, eu encontrei uma igreja. E estava meio deserto, vi as marcas das árvores que tinham deslizamentos, e era umas 6 horas da manhã, porque a gente saía bem cedo para fazer as buscas, e eu bati na igreja. Quando eu abri a porta da igreja, tinha 5 famílias que estavam há 5 dias lá, isoladas, sem água, sem comida. A gente fala, puxa, século XXI, toda a comunicação, tudo, e as pessoas ali precisando de socorro, né? Então, a partir disso, a gente falou, não, isso não pode mais acontecer, né? Nós temos que desenvolver mapeamentos, evoluir bastante. Então, houve toda uma proposição perante esse conceito, e muitos dos oficiais que trabalharam no desastre, inclusive o meu comandante na época, foi realocado para a Defesa Civil do Estado, e eu também fui realocado para a Defesa Civil, e permaneço lá desde o ano 2011. Durante esse período, as minhas experiências com desastre, então eu fiz um curso no Japão, no ano 2014, aprender como é que eles trabalham com desastre, e eles são realmente bons. Mas por que eles são bons? Porque eles têm que ser bons, porque eu sonho, acho que no japonês é ser brasileiro. Gente, conversando lá com o japonês, tipo, de verdade, não é que ele nunca saiu de lá, ele brilha o olho quando ele fala do Brasil. Mas eu conheci algumas cidades que as cidades ou ela sofre por tsunami ou ela sofre por deslizamento, então eles têm que criar maneiras e mecanismos muito avançados de sobrevivência. E do meu dia a dia, de alguns desastres, aí eu coloquei eu trabalhei em diversas áreas aqui, não só desastres naturais, mas na parte da saúde, eu trouxe aqui, montei alguns gabinetes de gestão contra a dengue em Paranaguá, há 2 anos atrás, em Paranavaí, e recentemente a minha última experiência foi Brumadinho, né? Esse ano eu fiquei lá também, acompanhei o gabinete de gestão de Brumadinho, acompanhei algumas ações lá. O Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná mandou equipes para lá também, que trabalharam até alguns meses atrás, estavam ainda trabalhando na área afetada. O rompimento foi na sexta-feira, era domingo, a gente já estava lá junto com o pessoal trabalhando nessa parte de gestão. Então essa é um pouquinho da dinâmica, né? Eu atualmente trabalho como chefe, coordeno a divisão de gestão de desastres da Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil do Estado ela tem várias atribuições, eu até falo que quando a gente fala o que é a Defesa Civil, a pessoa pensa, é mais uma instituição na cor laranja, que compõe esse cenário de segurança, e na verdade não, a Defesa Civil ela não é uma instituição, ela é um mecanismo, né? Ela trabalha para fazer justamente a integração de todas essas instituições para prover eventos dessa magnitude, como é o caso de Brumadinho, como é o caso de grandes eventos que uma instituição só não consegue prover as respostas, né? Recentemente nós tivemos um trabalho com a ADAPAR sobre o controle da febre aftosa, que para a gente foi uma experiência que a Defesa Civil ela permeia todos esses caminhos, e como a gente tem o slogan, né? A Defesa Civil
somos todos nós, porque nesses momentos de desastre, nós vamos estar um braço sentado, às vezes, no gabinete e tentando resolver essas problemáticas. Também tivemos agora, 2 anos atrás, a questão da greve dos caminhoneiros, né? 2 anos. A gente fez toda a administração da greve dos caminhoneiros do estado do Paraná no gabinete da Defesa Civil. E assim, o pessoal sentiu muito impacto da falta de combustível, mas o pessoal não tem nem ideia do colapso que a gente chegou próximo a estar no estado do Paraná. Só para vocês terem uma ideia, eu vou citar 2 casos bem específicos. O gabinete ele rodava 24 horas, eu estava de serviço lá, e era um dia umas 11 horas da noite, né? E por conta dessa falta de combustível e falta de gás, isso aqui, quem ligou para a gente lá no gabinete desesperado era um representante desses crematórios de Curitiba. E ele falou assim: capitão, eu não sei mais o que fazer. As pessoas não param de morrer, eu tenho contratos, a gente não consegue fazer isso ainda, mas eu tenho que cremar os corpos e a gente não tem mais material, gás para cremar os corpos e eu não tenho onde estocar esses corpos. O que eu faço? Então, por que eu estou falando isso? Porque esse um desastre ele tem esse dinamismo, a gente pensa só nas coisas mais pontuais, mas tem de tudo. O pessoal da Oi foi para a gente e falou assim: ó, meus carros de manutenção não chegam mais nas estações para fazer a manutenção que é rotineira. Porque hoje a gente não trabalha mais com estoque, com essas coisas, é tudo cadeia logística. E ele falou: eu não consigo mais. Mais uns dias, se eu deixar, as torres vão parar e a internet no estado vai acabar. Esse foi o ultimato que eles deram. E daí, dá-lhe fazer a operação de emergência, escolta, enfim. Então, mas por que eu comento essas coisas? São pequenos detalhes aí sobre essa dinâmica do que é um gabinete de gestão. Como eu estava falando, dentro da coordenação estadual, eu chefio a divisão de gestão de desastres, que é a divisão que pensa especificamente no controle das ocorrências e na elaboração e tentar responder. Se acontecer o desastre, como é que a gente vai responder? A minha função, basicamente, é elaborar planos de contingência, bater de porta em porta nas diversas instituições do Estado e falar assim: amigo, se tiver um problema no Estado ou uma emergência, como é que você vai trabalhar? Como é que a gente vai trabalhar junto? E a gente capitanear isso em recursos, em planos e aplicar quando tiver os desastres. Opa, deixa eu ver. A gente falou bastante, eu quis trazer um pouquinho justamente sobre essa temática. Qual é o conceito de desastre? A gente tem na bibliografia aí muitos conceitos bem trabalhados sobre os desastres, né? E eu trouxe 3 imagens aqui, basicamente aqui, ó. Esse aqui é uma imagem do tsunami no Japão, né? Essa aqui é do desastre, um desastre tecnológico, a parte de Brumadinho. Aqui é um desastre em Itaperuçu, que aconteceu o ano passado. Um vendaval pegou um bairro. E aqui um acidente de Kombi. A Kombi já é um desastre, né? Mas basicamente, por que todas essas fotos elas estão relacionadas? O que há de comum assim dentro do conceito de desastre? Estudando bastante, eu entendi assim, o que permeia todos esses conceitos? Basicamente assim, o desastre é sempre quando você tem mais demandas do que soluções. Toda vez que você tiver esse cenário, toda a bibliografia ela fala que quando você tiver problemas, mais problemas do que recursos, e acontece isso, você tem um desastre. E aqui é uma foto ilustrativa, né? Esse aqui é um desastre, você tem muito mais demanda do que problema. E nesse caso, um plano de contingência que é feito de papel pode ajudar, né? Brincadeiras à parte, mas é justamente isso. Por que a foto da Kombi? Eu brinco quando falo com os números. Se você tem lá um acidente de Kombi, que você tem 6 vítimas e você tem uma ambulância com 2 socorristas, você tem mais vítimas do que socorristas. Você já tem um problema. Você já tem mais problemas do que recursos ou soluções. E como é que você trabalha com esses cenários? Quais são as características? O que me faz fazer a gestão e enfrentamento a esse desastre? Obviamente que o controle do recurso ele é primordial. Você aplicar o recurso de maneira adequada e acontece. E vamos falar a verdade, o desastre é um caos. E o que a gente menos controla, porque todo mundo está afoito de querer ajudar, todo mundo está gritando, e o que a gente menos controla é o recurso. Do jeito que as pessoas vão chegando, a gente vai entrando no cenário e vai trabalhando e a gente não tem controle nenhum. E isso é um problema, porque você não tem tanto recurso para atender. Quais são as características desses cenários? Primeiro, eu falei de planos, né? Você, para trabalhar com desastre, você tem que ter planos. Mas a dinâmica do desastre ela é como se fosse um efeito estocástico. Ela não é A mais B, você trabalhar com uma receita. Ela tem que trabalhar como o quê? Como probabilidades. Como eu falei, nesses desastres que a gente enfrentou, você acaba, por mais que você pensa nas problemáticas, sempre vai surgir uma demanda que você não planejou. Eu lembro que lá em 2011, teve 2 problemas que a gente nem imaginava que ia trabalhar e tivemos que trabalhar. O primeiro, a falta de água na cidade de Paranaguá. O que aconteceu? A cidade de Paranaguá,
onde o manancial em que era extraído a água, ele foi soterrado, não foi problema de tubulação, não foi problema nada. O manancial que supria a necessidade de água do litoral, ele foi soterrado. E daí, eu lembro que nós estávamos sentados no gabinete de gestão, tinha lá técnicos da parte da Sanepar, que é o Águas do Paraná, que trabalha a parte de saneamento do Paraná, tinha hidrólogos, o pessoal batendo a cabeça, engenheiros, para tentar resolver o problema. E eu lembro que tinha um capitão de mar e guerra, da marinha lá, e ele estava sentado no canto da mesa. E a resposta não veio de nenhum técnico, veio dele. Que daí o pessoal falou, não, mas tem um outro ponto aqui, que antigamente o pessoal enviava água, mas lá não tem mais profundidade, o acesso lá é por estrada, não tem como fazer. E ele falou assim, ó, e se vocês levarem uma chata, que é um barco que afunda o calado ali, e coloquem uma bomba e bombeia na antiga tubulação? E o pessoal, não, mas o acesso não dá mais porque é por estrada, um barco não vai por estrada. Ele falou assim, eu levo esse barco para vocês lá, de Super Pegasus, que é um helicóptero. E aí ficou aquele silêncio também, o senhor leva? Eu levo. E 2 dias depois foi feita a operação, 3 dias depois o sistema de água estava na cidade. Esse problema de falta de água, o que aconteceu? A população, quando ficou sabendo que estava faltando água, uns 2 dias depois, tinha ainda um resquício de água na tubulação. E existe um outro efeito que é o cada um por si, né, nesses momentos. Né? E daí o que acontece? Se normalmente as pessoas racionassem, que seria o mais racional, né, dividir água, você prolongaria o abastecimento ainda por mais uns 2 dias. Mas esse medo de faltar água, o que a pessoa começou a fazer? Eles começaram a abrir a calçada e quebrar os canos de água da frente da calçada para tirar a água que estava na tubulação e estocar água em suas casas. O pessoal começou, por exemplo, a ter falta de abastecimento de gás, porque o litoral ficou isolado. O pessoal começou a ir em Pontal do Paraná, que não tinha acontecido nada, e comprar lá 6 botijões de gás para estocar. Sendo que um botijão, em média, demora o quê? 3, 4 meses para gastar em casa. E o pessoal começou a comprar, porque com medo de faltar. Então, esses efeitos psicológicos que atingem a população, essas ondas, a gente nunca planeja, nunca vê. E daí, como é que você trabalha isso? O galão de água em Paranaguá, aquele que custa R$ 8,20, nem lembro, na época era, agora não lembro, o pessoal estava vendendo a R$ 50 no mercado. Então são os efeitos, e daí você tem que, quem está fazendo toda a gestão, o gabinete de gestão de desastre, está trabalhando, e isso, fazendo socorro de pessoas que estavam indo nas áreas afetadas, trabalhando com os abrigos, a parte de animais, né, muitos animais foram deixados nos campos, estavam morrendo, ou por causa de falta de alimentação, ou porque realmente foram afetados diretamente, e você tem uma necessidade de recuperar. Então são diversas demandas que vão dando inputs, e você só tem. Como é que você faz para melhorar isso? Então não existe um plano que vai atender todas as semanas. O desastre é isso, ele trabalha com probabilidades. Você tem as causas, você tem alguns direcionamentos e você tem que estar aberto. Se você for engessado, você vai levar muita borrada no desastre e não vai conseguir trabalhar com ele. Com isso, protocolos de engessados não funcionam, né? E aquilo que eu falei, a multidisciplinaridade, né? Você trabalhar com o gabinete de gestão. Eu, como sou militar, a gente sempre aprende aquele grau de hierarquia, né? O comandante, a pessoa única. Num ambiente desse, esse conceito ele tem que ser muito mais abrangente. Você tem que ter um colegiado de multifunções para você responder todas essas demandas. Porque as demandas são muito diferenciadas. Foi o caso que eu falei. Nessa questão foi o exemplo que eu citei da resolução do problema de água de Paranaguá, que vem de uma pessoa, de uma função que ela não está diretamente relacionada. E é isso que acontece, é um colegiado de ideias, né? Até existe uma literatura que fala sobre isso, né? Sobre essa questão, sobre você trabalhar com muitas pessoas, que é o conceito hoje dessas páginas de mídia, né? Muitas pessoas trabalhando geram as respostas. Eu lembro que eles falam de um exemplo disso. Um psicólogo, ele trabalhou lá há décadas atrás, e qual foi a experiência dele? Ele fez uma experiência, tinha uma feira, e ele propôs que os participantes da feira adivinhassem o peso de um boi. E cada pessoa tinha o direito de escrever o peso do boi no ticket e colocasse numa cartinha de sorteio. Ele falou que aquele que chegasse mais perto do peso do boi ganhava, ele ficava o boi à exposição. E daí, ele contabilizando todas as respostas de todos os participantes, individualmente, a pessoa que chegou mais próximo do peso real do boi teve um acerto de 80%. Mas eles fizeram outro exemplo, eles pegaram todos os tickets, somaram todas as sugestões que a população deu e fizeram a média. A média de todo mundo deu um acerto de 95%.
É esse fenômeno, por isso que trabalhar em grupos você consegue ter muito mais assertividade. Então esse é um conceito que você tem que trabalhar. E trabalhar em grupo não é fácil, né? Porque você tem várias coisas rodando ali nesse ambiente. Então, tudo isso está nesse e toda essa pressão rodando dentro do ambiente de desastre. Aquilo que a gente falou, né? E daí, quais são os processos, né? Como é que a gente faz para gerenciar esse caos que é esse gabinete de gestão, esse ambiente aí, né? Aquilo que eu falei. Quando a gente aprende a falar sobre o desastre é como se fosse um trem. E você tem um protocolo engessado, um plano, falar, tá aqui meu plano para resolver, é a mesma coisa que você vê o trem e fala assim, agora eu vou andar nesse trem. E você quer entrar e você fala, para trem. O trem vai explodir você ali no trilho, não vai parar. Como é que você tem que fazer? Você tem que ir galgando, valgando, você tem que entrar naquela dinâmica, você vai levar muita porrada, no começo a urgência dos fatos são muito grande, quem teve lá em Brumadinho, não sei se depois, mas assim, a gente acompanhou isso, você vai, no começo do desastre, está sempre correndo atrás, mas vai chegar uma hora que você vai estar vai conseguir um equilíbrio. Os planejamentos eles começam a ser mais alongados, né? Então essa é uma cabeça que a gente tem que ter, é um espírito que a gente tem que ter quando estiver num ambiente desse, né? Primeiro, outra coisa que a gente tem muita dificuldade, e quando eu trabalho em grupo, tem que ser simples, você tem que ter ideias claras e ser objetivo. Ó, aconteceu isso, o que eu faço? Não adianta querer criar uma teoria ou uma tese sobre aquilo. É cara crachá. Tanto é que a gente fala que o gabinete, onde tem que estar o posto de comando, essas pessoas, a gente fala assim, existe uma estrutura administrativa para resolver esse problema, mas quem está tomando as decisões elas têm que ser claras, e ela tem que ser frio e calculista. Ela fala, eu quero acontecer isso, meu objetivo é fazer isso. Pronto. Como vai fazer isso é um outro problema, mas não vai ser, porque senão você não avança, né? Uma estrutura organizada, né? Então tem que ter um conceito, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, naturalmente. O uso racional dos recursos, comunicação, né? Você tem que ter uma comunicação, uma linguagem padronizada, né? E aqui só algumas prioridades assim que a gente coloca, né? Como é que a gente estabelece os objetivos? Primeiro, as prioridades, os objetivos primários estão relacionados com a preservação e socorro da vida, estabilização da situação crítica e proteção à propriedade do meio ambiente. Seria basicamente essa ordem, assim, uma ordem de rascunho. Aqui é só um quadro, isso aqui são dados do nosso BI, da Defesa Civil, né? Nós temos, só para curiosidade, nós temos registro de ocorrências desde 1985, né? Sobre até para estudos, assim. Então, basicamente, eu filtrei os últimos 9 anos, mas olha, isso aqui é só o estado do Paraná. Nós tivemos 4.922 ocorrências de desastre. Aqui não é acidente de carro ou moto, são 4.922 vezes em que o município ele foi afetado e ele falou, ó, eu preciso de ajuda. Então, o que a gente percebe, a gente vê aqui na escala dos anos, como a nossa apresentadora falou, nós estamos cada vez mais vulneráveis por causa do nosso pensamento, cada vez mais ocorrendo, e os números comprovam isso. Para curiosidade, o que mais ocorre no Paraná é vendaval, enxurrada, granizo, alagamento e transporte com produtos perigosos, né? Mais de 9 milhões de pessoas já foram afetadas, né? Dos 399, 380 municípios atingidos, né? E mais de 992 vezes os municípios decretaram situação de emergência. Porque aqui eles falam, eu não tenho capacidade de resposta. Aqui só isso quanto gerou já em prejuízo, né, os impactos dos desastres no estado do Paraná, mais de 6 bilhões. Por que a gente começou a contabilizar isso? Porque, às vezes, para a gestão política, para uma coisa, fica muito mais fácil de falar que é mais caro atender desastre do que você fazer uma obra de prevenção. É muito mais, e a gente consegue comprovar isso, é caro atender o desastre. É caro você correr atrás do problema depois. É muito mais barato você prever, tomar ações que antecedem, né? Eu trouxe para a gente mostrar aqui, né, quais são os mecanismos preparatórios. Eu acho que o passo essencial é você pensar em como responder, pensar na situação, ter a situação e você ter planejamentos de contingência. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Qual é o conceito desses planejamentos? Um plano de contingência, ele basicamente tem que responder 3 perguntas, né? Para que ele vai servir? Ele vai servir para diversas essa situação. Com o que você vai trabalhar, com o que você vai resolver aquela problemática e como. Então, se você tiver o teu plano de contingência, independente da metodologia que você usar, se ele bater essas 3 respostas, se ele te responder, você tá dentro do seu conceito. E aqui é só um exemplo, o Estado do Paraná ele desenvolveu uma ferramenta que se chama Plano de Contingência Online. A gente viu que os municípios, vocês viram nos dados ali, os municípios eles são
frequentemente afetados e recorrentes a desastre. A gente falou, bicho, está na hora de você pensar e antecipar alguns passos para você não sofrer tanto na hora do desastre. Mas a gente sabe, lá na ponta, o município hoje, a estrutura municipal é muito carente. Uma diferença que a gente tem estrutural de organização com esses países, por exemplo, o Japão, o Estado ele tem muito mais recursos que o município. Só que a isonomia federativa também não permite nós fazermos pelo município. Né? Nós temos que apoiar, subsidiar, mas o município tem muita dificuldade. Quando a gente fala do município, ó, você tem que fazer o mapeamento das suas áreas de risco. É difícil um município que tem um corpo técnico qualificado que consiga fazer isso, sem depender de uma estrutura ou estadual, ou federal, ou particular. E particular é quase impossível, porque não há recursos disponíveis. Então, como é que ele vai se preparar? E ele é extremamente recorrente. Pensando nisso, a gente desenvolveu uma plataforma que chama-se Plano de Contingência Online. A gente estudou vários planos de contingência e criou uma ferramenta para o coordenador municipal. Falando assim, ó, filho, você não sabe nada de defesa civil, não sabe nada de plano de contingência. Isso. Então, você é o cara que a gente quer. Você vai preencher esse negócio aqui. E o sistema, ele trabalha com essas informações. O sistema, automaticamente, no final do processo, gera o plano de contingência dele. Basicamente, são 6 etapas aqui. A primeira etapa, né? A primeira etapa, ele vai dizer para que serve o plano de contingência. Ele referenciar no terreno dele quais são as áreas que ele tem de vulnerabilidade. Mas é aquilo que eu falei, basicamente é um mapa de risco. Mas ele tem carência de fazer isso. Então a gente falou para ele, filho, você sabe onde alaga? Ele sabe, o comerciante lá, o pessoal, ele fazendo uma pesquisa, eu sei que a rua X alaga. A gente falou, então vai no mapinha, marca o polígono da área que alaga. Mas eu tenho uma rua ali que uma vez teve deslizamento. Então vai no mapinha, você mesmo marca lá, e ele vai preencher esses dados e preencher um formulário sobre isso que ele está vendo em campo. É um conhecimento popular que ele preenche. Isso dá um inventário de vários polígonos do município. Eu trouxe um exemplo aqui, na nossa plataforma geral do município de Morretes. E daí, se ele for bem motivado mesmo, ele faz isso daqui. Ele vai com a nossa plataforma mobile e cadastra todas as residências que estão dentro da área de deslizamento, por exemplo, com inventário de quem é cadeirante, quem toma medicamento, quantidade de animais que estão na casa, porque isso para a gente foi um problema em 2011, e isso fica tudo na nossa plataforma GEL. Hoje, se eu for admissão um desastre nessa área, eu sempre... Olha a quantidade de cadeirantes que tem nesse bairro aqui. E ele me dá um... Eu não vou conseguir dar o zoom agora, mas... esse aqui, eu clico nele e me traz um formulário, inclusive com a foto da fachada da casa. E aqui tem um telefone celular que ele deixa de referência. Pelo sistema, eu consigo hoje mandar um SMS, por exemplo, de abandono de área para essa população aqui, para que eles possam sair. Essa é uma área que a gente já fez diversas atividades, já abandonamos ela, já fizemos exercício simulado esse ano, para treinar, porque aqui é uma área de alta vulnerabilidade de deslizamentos, né? Então esse é o exemplo. O próximo passo... Opa, passou, perdão. Deixa eu botar. Nossa, foi pro final. O pessoal da organização está pensando. 2 minutos. Mas aqui, rapidamente. O próximo passo é ele cadastrar os abrigos, né? E olha só o trabalho que os municípios fizeram, esse popular mesmo, assim. Olha quantos abrigos o Estado do Paraná cadastrou. Então, em cada cidade, se ele tem áreas de recorrência, a gente fala, vai lá e cadastra um abrigo. Mas o que basicamente o pessoal cadastra os abrigos? Era um ginásio que o pessoal tinha que abrir de noite lá, e às vezes chegava lá, levava 200 pessoas, e aquele ginásio, mas agora esse ginásio está com o banheiro interditado. 200 pessoas para ficar uma semana com o banheiro interditado. Se tem um desastre, tem outro desastre. Então você tem que fazer um checklist. Então ele faz isso aqui tudo no momento de preparação. Então esse aqui é o inventário dos abrigos. E aqui ele vai responder como que ele vai atender. A gente tem uma lista de recursos que eles mais usam no desastre. Caminhão, barco, trator. Então o município ele preenche isso daqui, ele vai preencher os recursos. Se ele tem materiais de ajuda humanitária, cesta básica, kit dormitório, grupos de voluntários, então ele está organizando isso daí dele. Além disso, o Estado do Paraná nós possuímos todos esses centros do Estado com kits em estoque, que são kits emergenciais, que é o kit dormitório, que é colchão, cobertor, cesta básica, telha, lona. Só para uma curiosidade, o material de ajuda humanitária que o Estado do Paraná mais usa, telha, por causa que o evento nosso que mais ocorre no Naval e Granizo. E por último, e agora acabando a minha palestra, né, a gente fala, ele tem que responder a seguinte pergunta. Opa, foi de novo no final. É alguma coisa que eu estou apertando. Ele tem que responder no plano, no município dele.
É um desastre. Eu fiz estocástico, né? Vamos trabalhar. Aí. Acho que ele... Não sei quantos anos. Sim. Pode só voltar um pouquinho. Vai um pouquinho pra frente, sabe? Aí, pode ser. Aí. Então, antes. Um pouquinho antes. Mais antes. Mais antes. Aí, tá bom. Pode ser. Isso. Não, pode ser. Na verdade, isso aqui, ó. E a última coisa que ele faz é justamente ele preencher como é que ele vai atender o desastre, né? Que ele vai basicamente colocar nos formulários aonde vai ser o posto de comando dele, vai pensar nisso, quais são as pessoas que não estão no posto de comando. E para isso, a gente usa uma metodologia, né? Que é a... agora foi. Esse aqui é o formulário. Então ele preenche essas... Basicamente aqui o que é... A gente usa uma metodologia que a gente importou basicamente dos Estados Unidos, que chama uma metodologia de gestão de desastre, chama ICS, Incident Command System, ou não sei se alguém já ouviu falar, traduzindo seria Sistema de Comando de Incidentes. Mas é uma doutrina que ele te dá os princípios basilares para você poder coordenar um desastre. Ele vai dizer assim, ó, quais são as funções que você vai trabalhar, quem vai estar no posto de comando, o que essas pessoas têm que fazer. E daí, após preencher todas as etapas, ele vem aqui o sistema e gera um plano de contingência formal como esse. É um encadernado que tem todas essas funções. Para finalizar, então, a metodologia que a gente usa é o sistema de comando de incidentes, né, que é justamente ela vinda da década de 70, ela surgiu nessa doutrina dos Estados Unidos, justamente isso, porque você tinha que trabalhar várias empresas de corpos de bombeiros e unidades de bombeiros no mesmo incêndio, e cada um fazia uma coisa e ficava batendo cabeça. Então, nós temos que ter uma regra de integração. Essa regra de integração é o SCI, né? Ele tem um curso específico. Quem tiver interesse, depois a gente fez com a DAPAR, a gente tem o curso EAD na nossa página da Defesa Civil, que ele ensina justamente sobre isso, né? Sobre os princípios, assim, para que ele serve, né? Quais são as ações que ele trabalha. E aqui ele prega esse organograma. Lá em Brumadinho o pessoal trabalhou bem como esse organograma. Você tem o comando incidente e você tem todas essas funções aqui trabalhando em prol do incidente. Basicamente, se você tiver no momento de preparação, quem são as pessoas que vão estar em cada caixinha, você já tem esse ambiente inicialmente organizado, né, para você poder trabalhar. E aqui são algumas características dele, né. Algo para finalizar, geralmente quando você tem um desastre, aqui tem um hall de perguntas norteadoras que vão te ajudar a dar um caminho. Qual a natureza do incidente, o que ocorreu, quais ameaças estão presentes, qual o tamanho da área afetada, como ele poderá evoluir, como seria possível isolar a área, quais os locais de posto de comando, quais as rotas de acesso e saída e quais as capacidades atuais e futuras da organização. Essas perguntas respondidas vão começar a te dar uma ideia de planejamento e trabalho que você vai começar a trabalhar. Senhores, de uma maneira bem dinâmica, bem rápida, assim, essa era um pouquinho da experiência que eu queria compartilhar com vocês. A gente está aberto, como eu falei, na Defesa Civil. Fisicamente, nós estamos lotados no Palácio da Araucária, no Centro Cívico, no primeiro andar da ala C. Vão conhecer lá, tem o nosso centro de gerenciamento. A gente tem um centro de monitoramento e emissão de alertas, que é 24 horas, plantão lá, que a gente fica monitorando. Se você quiser ir para a praia para saber se vai ter sol. Não, brincadeira, a gente não faz previsão climatológica ao CMEPAR, a gente faz previsão de eventos severos climatológicos, que é um pouquinho diferente. Muito obrigado. Obrigada, Romero. Com certeza foi muito elucidadora a sua apresentação. A gente, com certeza, viu talvez alguns parâmetros que não se fossem tão comuns na rotina da vida das pessoas, e é muito importante saber como funciona a defesa e a proteção civil. É incrível como é possível fazer a organização, e como quase tudo nessa vida, às vezes os acidentes têm que acontecer para a gente poder se organizar. E é a partir da experiência dos outros que a gente vai construindo as nossas próprias histórias e mecanismos. Eu fico muito feliz com a sua apresentação e com certeza muita gente aprendeu bastante. Vamos aguardar as outras apresentações para os próximos. Ana, à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao convite, à organização do evento, por estar aqui. É uma honra falar de um assunto tão importante
E já de cara já aviso que nós, médicos veterinários, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem nem um décimo do conhecimento do capitão. Já quero fazer esse curso EAD, porque nós, médicos veterinários, por enquanto, a gente está no momento de respostas, né? E ainda tentando agora nos organizar, porque era muita emoção, a gente vai para salvar os animais. E eu vejo que desde a minha experiência em Mariana, a gente andou muito pouco na prevenção, na construção de política, então é isso que eu tentei colocar um pouquinho, né? Aos poucos aqui a gente vai contando a história. Então, só para falar da medicina veterinária de desastres, né? Não é uma especialidade, é simplesmente uma experiência de colegas, né? Que se compadecem de ver os animais. Eu fico feliz agora que realmente os animais começaram a fazer parte. Esses 2 desastres aí em Minas, infelizmente, a gente ficou famoso por conta de rompimento de barragens, que não é um desastre natural, é completamente antrópico, causado pelo homem, pela irresponsabilidade das mineradoras. Eu moro, né, no quadrilátero ferrífero, sou impactada hoje, minha casa hoje está em área da Mancha, lá das barragens de Ouro Preto, então eu vivo isso no dia a dia. Então isso é muito triste, né? E a gente não estava preparado para isso, mas a gente também tem que preparar para os acidentes naturais, né? Para os desastres, que é o que ele falou. A gente todo ano tem enchente e a gente não se prepara, as prefeituras não estão preparadas, nem nós técnicos, né? Mas só para lembrar, a medicina veterinária de desastre, ela está dentro da medicina veterinária do coletivo. Ontem foi o lançamento do livro, gostaria de lembrá-los, até o livro está aqui, mas está à venda ali. Tem um capítulo de desastre que eu escrevi com mais 2 colegas, então tem um livro lá para quem quiser folhear, para ver se gosta do livro, eu recomendo, tá? Então, um momento, não pode contar meu tempo, não é igual ontem, 1 minuto para fazer a propaganda do livro, então eu recomendo. Mas, né, com o acontecimento, a gente está atuando cada vez mais e só nós, médicos veterinários, a gente realmente consegue atuar. A gente tem parceria, né, principalmente biólogos, zootecnistas, mas na hora do atendimento, né, das vidas, o atendimento clínico, emergencial, cirúrgico, somos nós. Então a gente tem que estar aí. Hoje os desastres naturais estão acontecendo cada dia mais, o aquecimento global, então não tem como, eles vão acontecer, a gente só não sabe a hora, então a gente precisa estar preparado, né? E geralmente a gente só está preparado para a resposta. É bom a gente ser segundo palestrante, porque já foi falado aí quais são, né, os desastres mais comuns, e só lembrando que sempre tem aumento de zoonoses, né, aumentos de surtos de doenças. Ontem foi falado da questão do silvestre, principalmente nas queimadas, nos incêndios. Esses animais aproximam mais de nós, então a gente tem problemas aí, a gente não conhece quais doenças são essas. Então, pensando na saúde única, né, depois o que acontece, né, a gente sempre pensa no momento. Então, lembrando que são eventos, né, aqui eu não coloquei mais a seca, né, não é o caso aqui da região sul, mas em Minas a gente já tem o norte de Minas. No final do mês eu vou para um evento no Ceará para falar das secas, que até então a gente achava normal, né, o boizinho o Luiz Gonzaga falando meu boi morreu, não sei o quê, mas não pode acontecer, gente, os animais não podem morrer desse jeito, né? Então a gente tem que pensar antes como fazer para que eles não cheguem a morrer e serem largados à própria sorte. Os animais são seres sencientes, eles precisam ser lembrados também na hora do desastre. A gente está numa transição, mas ainda tem muito o que fazer. É só falar rapidamente, né, não é muito objetivo, mas o nosso grupo, né, ele nasceu, nessa época ainda nem estava, mas tem aqui a Carla Sassi e o Arthur, que são grandes companheiros, que desde 2011, né, se compadeceu com um vídeo de uma mulher tentando salvar um cachorro lá na região de Nova Serrana, e ela não conseguiu, o cachorro acabou morrendo, então isso ela sensibilizou e foi para lá, né, e começou então no Rio. Aí vocês podem ver, não tinha EPI, não sabia de nada, né? A gente achou que podia levar uma malinha com alguns medicamentos e estava resolvido, né? Completamente inexperientes, né? Depois enchente na região, principalmente de Lafayette, de onde eles são.
acabou que a Carla também, eles foram para Rio Branco, né, foram criando alguma experiência, foram participando, e veio aí o rompimento de barragem em Mariana. Eu moro em Itabirito, 60 quilômetros de Mariana. Quando eu vi, fiquei todo mundo preocupado e fui porque a Carla tinha essa expertise. Eu sozinha jamais iria, porque eu sei de todo, né, a problemática que envolve, né? E fui, a gente foi na noite mesmo do dia 5, vai fazer 4 anos aqui já. E quando amanheceu o dia, né, nos deixaram a gente entrar para salvar bicho, imagina, né, mandaram a gente aguardar. Por sorte, a Carla é bombeira civil, ela se prontificou a ajudar vítimas humanas, mas quando a gente amanheceu o dia, vieram as pessoas que conseguiram ficar lá e com seus animais. Esse saco aqui está cheio de gato, e aí a gente viu, falou, realmente os animais importam para as pessoas, importam para nós também, então a gente tem que fazer alguma coisa. E foi aí então que a gente, né, conseguiu, com a ajuda dos bombeiros o tempo todo, né, eles que nos guiavam, mas eles não tinham a expertise de trabalhar com os animais, então a gente foi aprimorando técnicas, né, então a gente já começou a trabalhar com EPI, né, mas às vezes o transporte dos animais não era o mais adequado, mas nessa hora é o que a gente consegue fazer, né, a assistência, que foi o primeiro animal que a gente salvou lá em Bento, né. Aqui rapidamente foi o abrigo que a gente montou, lembrando que quando teve o rompimento de Mariana, a Samarco não estava pensando nos animais, ela só se preocupou que a gente estava lá, né? A gente já teve uma diferença muito grande para a Vale, que já tinha equipes que trabalhavam conosco, mas nós coordenamos, né, esse comando geral de tudo que aconteceu, ficou principalmente no meu carro, que eu não sou clínica, eu fui na lama em Bento no primeiro dia, nunca mais voltei. Eu fico lá no gabinete de crise. O que eu sabia de gabinete de resposta de defesa civil? Nada. A gente só tinha um pouco de bom senso, né? Então ficou tudo nas nossas costas, então a gente fez esse abrigo, né? Animais em gaiolas, mas depois a gente foi melhorando, e mais de 1.000 animais, vocês imaginam, tinha uma época que o galpão tinha porco, galinha, cavalo, vaca, cachorro, gato, né? Essa loucura, os porcos ficaram numa pior situação. Você imagina um monte de doença, voluntário querendo ajudar, o galpão tinha problema com sinomose, misturaram os cachorros todos, então assim, virou um pandemônio, né? A gente já não sabia mais o que fazer, porque nós não somos militares, que eu costumo falar, que a gente tem que aprender que não tinha hierarquia. Eu mandava, mas eu não mandava. O próprio colega veterinário, que chegou veterinário do país inteiro, eu falava, ele fazia bem, porque ele acha que assim é melhor, não sabia o que era comando, né? Então foi muito complicado. A gente teve uma enchente numa região, na Zona da Mata, em Rio Casca, né, que a gente viu realmente como que é trabalhar sem recurso, que uma coisa é você trabalhar numa empresa que está ali disponibilizando todos os recursos. Então, uma prefeitura pobre, né, a gente tinha que contar realmente com o recurso do município, e a gente teve muitos amigos, né. Esses eu falo que são realmente os colegas que não tinham mídia, e que foram para Mariana e depois voltaram. Colegas de São Paulo que levaram ultrassom, né, aparelho para fazer hemograma, então a gente conseguiu fazer cirurgias, levar anestesia inalatória, que realmente foram para contribuir, né, porque aqui ninguém ficou sabendo. No máximo, Minas Gerais, 2 dias apareceu lá no MGTV. E aqui, Brumadinho, né, que é onde uma semana antes, eu falo com o nosso presidente do conselho, deu alguma luz nele, que uma semana antes eu já vinha falando com ele, que depois que eu fui para o conselho, falava, Bruno, nós temos que trabalhar os desastres, para não ficar louco. E ele vamos marcar a reunião. No dia 18 de janeiro, marcamos uma reunião, e para nossa sorte foi o Corpo de Bombeiros e o Coronel Godinho, que é o chefe da Defesa Civil em Minas, compareceu. Conheceu a gente, entendeu que foi a nossa sorte, né? Que de onde nasceu até aqui tem o Brigada Animal, mas o Brigada Animal, por causa de um problema do nome, nós tivemos que mudar, então nós nos tornamos GRAD, né, o Grupo de Animais em Desastre, né. E aí, chegando em Brumadinho, eu consegui portas abertas, né, para poder entrar na reunião do comando lá, para mostrar que a gente estava lá de forma séria para salvar os animais, graças a essa reunião aqui que a gente teve. Né, então, só passando aí a gente já estava realmente mais equipados, né? A gente estava se organizado? Nem um pouco, gente. A gente fingia que estava para não fazer feio para os outros órgãos, para os bombeiros,
mas não estavam. Né? Só de veterinário, 1000 pessoas deram nome para poder ir para Brumadinho. E chegavam lá e faziam o que queria, mais uma mídia louca que a gente teve também que dar conta disso tudo aí, né? Mas realmente, e aí a gente fez os resgates aéreos que ficaram aí famosos, né? Não só no Brasil, mas no mundo, com a equipe, chamando anestesista, porque para ir salvo, né? 3 bois aí no helicóptero não é fácil, então a gente teve uma grande ajuda. Então a gente caminhou muito nos resgates, né? Aí já o abrigo, e aí a gente já também, a Vale já assumiu, então nós ficamos lá somente 17 dias, quando a gente viu que as equipes já sabiam o que fazer, né, não eram tão vocacionados quanto nós que temos, além de querendo nos profissionalizar, a gente tem o amor, mas eles, né, conseguiram, e hoje eles têm lá. A gente já também partiu para as perícias, né, os animais, tinha um companheiro lá que é patologista, então isso foi muito importante, a gente acrescentou coisas que em Mariana a gente nem pensava, é onde a gente montou a nossa comissão lá do Conselho de Medicina Veterinária Legal. Então são vários os efeitos, né? Não vou passar para cá, mas principalmente mortes, né? Traumas e problemas, né? Das doenças que aumentam. Nosso problema lá com a leishmaniose foi um problema pós que a gente não pensa, agora que nós estamos pensando. Já foi colocado aqui pelo capitão, né? Então a gente sabe muito bem, né, a medicina veterinária, das respostas, salvar os animais. Mas e aí, a prevenção e a preparação? E os nossos planos de contingência? Que a gente não tem e a gente ainda tem a obrigação de incluir nos planos de contingência que já existem das empresas, das prefeituras, incluir os animais. Porque o pouco que tem, não tem os animais. Né? Tem que ser muito a base da vivência do que aconteceu para que a gente possa incluí-los, né? Então, nosso objetivo, né, o emergencial, né, era fazer o diagnóstico de impactos que a gente não conseguia fazer porque a gente não tem acesso a dados, né? Infelizmente, dados de população animal é muito complicado. Quantos animais morreram? A gente não sabe quantos existiam, né? O planejamento de forma rápida ali na hora, né, mais principalmente das respostas, né, a definição de estratégias e execução de ações, né. Então, o nosso emergencial qual que é? Resgatar a fauna, salvar os animais, alimentar e dessedentar, então ir nas propriedades, nas casas e levar água e alimento para esses animais, tem animais que não precisam, principalmente animais de grande porte, não precisam sair. Se está seguro o local, não precisa retirar esses animais. Né? Porque um grande problema dos abrigos é a questão de vacina, o status de saúde do animal. Infelizmente, a nossa população não pratica a guarda responsável, não vacina, não cuida. E aí você junta aqueles animais, cada um de um lugar, então vira de novo o pandemônio que eu falei que virou em Mariana, né? Então, essa assistência veterinária no local, o transporte, que nem sempre a gente tem um transporte adequado, caixinha de transporte, né? Então, as aves, eu costumo falar, as galinhas, que são a maioria, coitadas, elas sofrem, né? Só a gente mesmo, de forma errada, fomos resgatar animais meio-dia, 1h no calor de verão, em janeiro. Infelizmente, várias morreram, né? Então, a gente tem muito que aprender. A gente acha que sabe, a gente acha que ama e mata as galinhas de calor dentro do caminhão, né? E destinação dos animais também, que aí vira um problema da saúde única. O que fazer com esses animais, né, que ficaram lá. Então, toda essa, né, que o capitão já colocou aqui, mas salvamento, logística, lá temporário, como fazer abrigos, destinação, biossegurança, a saúde única, né, bem-estar animal acima de tudo, conhecer a espécie, né, por isso que eu tenho veterinários, multiprofissional, mesmo que eu tenho que ter veterinários que entendam de clínica, de gestão, de comportamento, para que eu possa executar esse salvamento, né, assistência, articulação, né, produção de relatórios, de boletins, principalmente quando tem uma empresa envolvida, eles têm que dar conta disso, a gente também, né, problema com a imprensa, né, o capitão colocou aqui as informações têm que estar concisas, a gente nem sempre tinha isso, né? Acontecia uma coisa lá no campo com o animal, um protetor que eu nem sabia que estava lá junto, fez alguma coisa, aí vinha a empresa me perguntar aquilo que aconteceu, eu não estava nem sabendo, né? Isso é um problema, né? E questão das estruturas também. E a questão do bem-estar, que é muito importante.
Então, aqui só para vocês terem uma noção, aqui foi Mariana, eu aqui em cima do banquinho, que eu sou muito grande, né, para as pessoas poderem me ver. Olha que zona que era o galpão. Chegava remédio, ração, roupa, de tudo quanto é lado, a gente não dava conta de arrumar, né? A empresa dava apoio, mas isso aqui eram voluntários, cada dia pareciam diferentes, eu tentando organizar para o dia seguinte. E nem sabia direito o que me esperava. Né? A gente não sabia do tamanho que foi o desastre lá de Mariana. E já aqui, né, em Brumadinho, já de forma organizada, a gente tinha aqui só o comando da fauna, que ficou nosso comando até o tempo que a gente ficou lá, né? Então aqui o pessoal da empresa já discutindo junto, e aqui numa reunião que a gente tinha todo dia já com os órgãos voltados para a fauna, coisa que em Mariana eu nunca conversei com o IBAMA, né? Então aqui foi muito bacana, mas infelizmente nem todos os atores estavam aí, e a saúde única ficou prejudicada, porque infelizmente, né, o Instituto Mineiro Agropecuário apareceu, mas a Secretaria Estadual de Saúde não apareceu, o pessoal da Prefeitura, da Secretaria Municipal também não, a gente tinha o problema da leishmania, a gente tinha o problema da esporotricose, a gente não tinha vacina, então um monte de problema que aqui, infelizmente, aí vinha a IBAMA, vinha o IEF, que é o Instituto Estadual de Floresta, que cuida da fauna, falando se houvesse, e os domésticos, para variar, estão sempre no limbo, e continuam ainda. Os cães e gatos, principalmente, ninguém falava por eles. Que bom que a gente estava lá e conseguimos, né? Como a gente tem uma Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, então é uma coordenadoria do Ministério Público que fez com que valesse a atuação para os domésticos. Senão, infelizmente, ainda as pessoas não entenderam que a gente tem que cuidar dos animais domésticos também, né? Responsabilidade. Então, aqui só rapidamente, né, tudo que a gente tem que pensar quando a gente pensa em resgate de fauna, né? Isso é uma coisa que agora a gente já tem. Quando acontece alguma coisa, o que eu preciso? Nem sei que medicamento. Então, hoje a gente já tem uma lista, os equipamentos que eu tenho que ter para salvar os animais, pensar em tudo. Pelo menos isso a gente avançou um pouco, né? A questão dos abrigos, né, já que vai ter um abrigo, geralmente as empresas precisam fazer esse abrigo, quando é prefeitura os animais ficam na rua, é lar temporário, mas toda essa questão a gente precisa pensar nos abrigos, né, senão não tem jeito, abrigo já é um problema, se a gente ainda não, pós-desastre é pior ainda, como eu falei, a gente junta de uma hora toda, não tem como fazer quarentena, isolamento, o ideal seria, mas às vezes não dá tempo, os animais estão chegando, precisa salvar, né? Então, isso vira um problema. Então, a gente precisa ter protocolos, como a gente ainda não tem. Isso aqui foi só para ilustrar, diante de todo o caos, né, depois de 15 dias, a UFMG, a Escola de Veterinária, grande parceira, nos ajudou, né, e montou um protocolo, um roteiro para pensar em ações, né, de saúde única, né? Então, era para dar apoio, né, à Secretaria de Agricultura, a Brumadinho, algumas ações, né, para evitar problemas, né, ou então controlar aqueles que já existiam. Então, esse é bem grande, mas eu coloquei, né, vacinação preventiva da raiva, né, não só nos cães e gatos, mas também foi feito nos bovinos, que a gente tem raiva dos herbívoros lá, e isso aumentou, porque grande desmatamento, então foi feito em parceria com o IMA, né? A questão da leishmania, muitos cães lá estavam com leishmaniose, então fazer esse exame, que às vezes o município, geralmente num desastre, ele não dá, a capacidade de resposta dele é muito menor do que deveria ser. Então, essa ajuda do teste de leishmaniose, né, encoleiramento então, de todos os cães, né? Depois da capacidade de recuperação, a questão do manejo populacional, né, para evitar aí animais que fiquem vagando sozinhos, população que foi impactada indiretamente. O capitão mostrou aqui, a gente pensa aquelas pessoas que foram impactadas diretamente, mas indiretamente o número é muito maior e os problemas depois vêm a cavalo e chegam e de novo o município não vai ter como responder. E como é uma mineradora, né, ela tem a obrigação de amparar, mas ela só faz isso porque o Ministério Público cobra, tá, gente? Porque é um sufoco.
eles estão cuidando lá dos animais, mas denúncia chega todo dia que eles tentam o tempo inteiro não fazer da maneira correta, não respeitar saúde, bem-estar animal, né? E esse treinamento aqui, que é uma recuperação a mais, né? Treinar agora as equipes de saúde, principalmente, para fazer a saúde única nas comunidades que foram atingidas de forma indireta, né? Então, aqui foram alguns protocolos de entrada em abrigo, protocolos de vacinação que foram criados para orientar a Vale. Esses protocolos, então, a gente já tem alguma coisa, né? Nós conseguimos fazer alguns protocolos já de resgate de cada espécie, né? Galinhas, cão, gato, bovinos, equinos, então isso já está documentado, já foi um avanço, né? Mas foi só agora e foi depois de tudo, porque na hora, como eu falei, as galinhas já estão lá, só pode ser transportada na primeira hora da manhã, né? E o que hoje a gente precisa, né? Já caminhando para o final aqui, que é o que eu não preciso falar tanto, que já foi dito, né? Que é o plano de contingência, da gente pensar nesse plano de contingência mas pensar nos animais, né? Sempre, quando ele falou de abrigo, a gente vai abrigar, mas ali eu posso levar pet friendly, né? Eu posso levar o meu cachorro, eu posso levar, porque tem gente que não sai da casa porque o bicho não pode junto, né? Então a gente tem que pensar, hoje os cães e gatos principalmente fazem parte da família, né? A família multiespécie aí, então eu não saio se meu animal for. Então, essas empresas, hoje o hotel tinha que ter um hotel para levar o cachorrinho, né? O cachorrinho pequenininho é fácil, mas o cachorro maior geralmente são, né, vira-latas, grandões de comunidade rural. Onde que eu vou levar esses animais? Então eu preciso que escolher esses abrigos também onde eu posso levar os animais, né? Então todas aquelas questões, vou passar para frente, que já foi bem falado o que é o plano de contingência, a gente tem, né? Até o colega aí da Fiocruz, né, alguns falando, mas falam de saúde humana, o ser humano lá no meio, né? Ou então, alguns, né, que tem na FAO aqui, onde foi falado, muito legal, mas eu preocupo com os animais que vão virar comida para mim. De novo, cadê os cães e gatos, né? Então, o World Animal Protection tem algum material já de orientação, inclusive para os tutores. Eu moro na área de risco, né? Hoje, lá na minha cidade, a gente teve que fazer simulação. E na simulação eu levei tudo, inclusive meus 5 animais. Cheguei lá na hora, o povo não precisava trazer, não. Eu falei, preciso, onde é que eu vou botar meus animais? E se a barragem romper? Vocês vão fazer o que com o tanto de cachorro e gato que vão chegar aqui, de passarinho e galinha? Cadê a sala? Né? Então fui sendo a chata. Então hoje a Vale já passa na casa com os animais, não sei o que, mas e aí? Meu município tem enchente todo ano. A gente fez um plano de contingência, mal e porcamente eu incluí os animais lá, mas não foi um plano. Né? A gente não faz devidamente o plano, ele é feito para ficar na gaveta. Mas eu tenho que fazer simulação, porque senão na hora eu não vou saber o que eu faço. Né? Eu não vou saber, meu gato eu não consegui pegar, e aí o que eu vou pensar? Meu gato sumiu, tudo bem que gato é esperto, mas meu cachorro vive solto. Então preciso fazer um plano, e eu preciso sempre fazer um simulado para que esse plano fique realmente execuível e que ele realmente aconteça, né, da melhor forma. E a gente precisa então pensar, porque essa iniciativa toda foi feita, hoje nós fazemos parte, o GRADE do Fórum, né, que é uma ONG. Quem nos apoiou foi o Conselho, que não é atribuição, o Conselho nos deu apoio técnico, como médicos veterinários ou tecnistas, mas não é atribuição. E infelizmente, gente, cadê o Ministério da Saúde, cadê o Ministério do Meio Ambiente, o MAPA, juntos? Porque, me desculpe, mas deveria, todos esses órgãos aí, né, principalmente o MAPA, o IMA, nós lá, para os desastres epidêmicos de doença, eles têm um plano. Mas e para desastre que vai acontecer? Cadê os colegas lá, né? O IMA foi porque tem um conselheiro lá, eu liguei para ele, falei, Guilherme, você não vai vir, não, vai ficar feio para você, tá todo mundo aqui. Depois eles fizeram um plano maravilhoso, gente, o IMA. Mas entendeu? Eu cutuco mesmo, eu cutuquei tanto o conselho que eu fui parar lá. Porque eu falei, cadê o papel do conselho aqui?
Mas cadê o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério do Meio Ambiente, da Saúde, fazendo saúde única, pensando no ambiente, nas pessoas, nos animais, nos desastres? Agora, nós do Conselho vamos ter que fazer isso? Nós do Conselho, né? Junto com Defesa Civil, a gente já está conversando, vamos fazer treinamento. Para ser do grave agora vai ter que ser bombeiro civil, não vai ter jeito, nós temos que fazer, né, capacitação, que são os dois importantes. E hoje a gente, né, o Conselho Federal, depois dessa atuação, hoje nós temos um grupo técnico que vamos montar um plano de contingência, vai ser amplo para qualquer desastre, para passar para os colegas aí, médicos veterinários, para que possam, né, na sua cidade, no seu estado, ter um norte. Né? Então esse grupo é um grupo aí de 9 meses, que o objetivo dele é montar um plano de contingência para entregar aí. Mas a gente tem que fazer isso junto. Né? Então, estou cutucando mesmo, quem é aí, eu me proponho, né, mais uma função aí, mas vamos junto. Não tem como, gente, porque depois disso vem problema de zoonoses, vem problema das doenças, né? Às vezes uma doença que está para controlar, acontece isso, a raiva mesmo nós estamos vendo aí. Então isso não pode ficar, o impacto dos animais silvestres, né? Porque para tornar a coisa tem que estar no executivo. E nós somos o conselho está só ajudando, não é a atribuição. Atribuição, lembrando, o conselho é fiscalizar, mas os conselhos estão fazendo outras coisas porque o executivo não está fazendo. Então a gente precisa, né, criar departamento, principalmente no corpo de bombeiros, ter mais veterinários ali para fazer um resgate de fauna. Né, eu conheci, agora a gente fez um simpósio em São Paulo, tem um médico veterinário, né, ele é tenente no corpo de bombeiros e atua com resgate de fauna. Então, assim, vamos capacitar dentro da Defesa Civil em Minas, nós estamos lá lutando para que aconteça alguma coisa, a gente está lá junto. Né, eu vou salvar a vida humana e vida animal. Por que eu tenho que esperar salvar a vida das pessoas? Em Brumadinho foi assim, porque infelizmente não sobrou praticamente ninguém. Então, os bombeiros ficavam felizes de tirar animais com vidas, né? Que só tiravam corpos. Então, a gente tem que estar junto ali, né? Então, criar departamentos também dentro, como eu falei, né? Capacitar e treinar, nós não somos treinados, né? Pela questão psicológica também, não é fácil ir para uma zona aí. Como muitos colegas foram resgatar animais, viram um pedaço de corpos, né? Então, na hora você tem que ter sangue frio, a gente precisa estar. E fornecer consultoria, então a gente precisa se capacitar, né? Aprender, ter mais estudos também, a gente não tem, né? Aperfeiçoamento, instalação de esquemas, trabalhar melhor as nossas vigilâncias, né? Como eu falei, às vezes elas são falhas e a gente aumenta o vetor, aumenta os zoonoses depois. Né? Estudos científicos, nós mesmos, a gente precisa publicar tudo isso que nós vivenciamos e ainda não foi publicado. Para quê? Para que tenham uma experiência, para que vocês que não têm experiência possam ler e aprender. Então, eu me coloco aí, preciso, né, escrever tudo isso que a gente viveu, né? Articulação com ONGs, não adianta, Cruz Vermelha, eu brinco que os protetores que querem ajudar, então vão se capacitar também, que não dá para ir de chinelinho, né, turismo de tragédia para tentar salvar o animal. Quantos animais de Mariana e Brumadinho foram parar em Rio, São Paulo, e o tutor depois culpando a gente, salvei o bichinho e vou levar para mim, levaram leishmania para São Paulo, ao problema, né? Então isso é muito sério. E a educação da população, a gente precisa estar preparado, como ele falou, no Japão, criancinhas, toca a sirene, ela já sabe para onde ir. Né? A gente não toca a sirene, desespera, começa a rezar. Não é assim não, gente, vamos nos preparar. Né? A gente tem que estar preparado, porque infelizmente vai acontecer, mais barragens de mineradora vão romper, infelizmente, né? Pelo Ministério Público uma a cada 2 anos, né? A gente está vendo aí que foram de 3 anos, e as enchentes, as queimadas só vão piorar. Né? Era isso. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Realmente pouco tempo para a gente poder mergulhar em toda essa estrutura. Eu acredito que os desastres são
o exercício prático da saúde única, onde problemas em meio ambiente geram transtornos, tanto no próprio meio ambiente, como com animais domésticos, animais sinantrópicos, animais selvagens, e principalmente com a saúde humana, porque tudo isso está realmente interligado. É incrível como a gente já está no 2020 e ainda precisamos falar do início, que é tentar identificar quais são as áreas de problema para poder ter um pouco mais de profissionalismo, um pouco menos de romantismo, que é o que a gente vê. As pessoas vão lá de coração aberto porque só amam e de amor não conseguem manter a vida, né? Então a gente precisa melhorar um pouco mais nessa parte do profissionalismo na hora da abordagem dos desastres, não apenas a abordagem do local, das pessoas, como dos animais, mas também como destinar esses processos todos. Leonardo, com você. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite. Vocês veem que eu já, como um bom carioca, já comecei fazendo confusão. O nome que está escrito no programa não é o mesmo da palestra exatamente. Na verdade, eu fiquei meio sem graça, porque eu não tinha prestado atenção no nome. Quando eu reparei que o nome não era exatamente a palestra, já tinha saído o programa e eu fiquei quieto, né? Não dava, não tinha jeito. Eu vou abordar um pouquinho, vou fazer Quando me chamaram para essa mesa, eu fiquei pensando, diante da situação que a gente está vivendo de contestação das mudanças climáticas, né? Um monte de gente dizendo que elas não existem e tal. Em uma mesa que falava de desastres e mudanças climáticas, me pareceu essencial começar falando um pouquinho, pelo menos para a região sudeste, para o Brasil, um pouquinho do que a gente tem rapidamente de conhecimento sobre as mudanças climáticas, os efeitos sobre os desastres, para a gente começar a discutir um pouquinho essa questão e, a partir daí, a gente avançar para tentar entender os conceitos que a gente tem utilizado, né, as consequências desses desastres, tanto diretamente relacionado aos desastres, quanto para a saúde, e depois avançar um pouquinho para alguns conceitos, e vou terminar com um estudo de caso na região serrana, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2011, porque a região serrana em 2011 no Rio de Janeiro foi um marco mesmo, todo mundo que trabalha, eles dois, por exemplo, fizeram referência, porque foi um marco. Antes de vir, obviamente, eu dei uma pesquisada para ver quem ia estar na mesa. Aí eu falei, não, já sei que eles vão falar muito bem sobre várias coisas, para eu não fazer vergonha, eu vou falar de outras coisas. Então eu dei uma organizada para tentar complementar o que eu imaginei que eles fossem falar. Calma aí. Desculpa, gente. A motivação do que eu vou falar, e aí eu digo a vocês, eu acredito em mudanças climáticas, né? Assim, eu estou falando que eu acredito porque está virando quase que uma necessidade de dizer isto repentinamente. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu sei que eu tenho 1 hora para falar, então eu estou bem tranquilo. Quando eu fiz faculdade, tem tempo, isso foi em 90, eu terminei a faculdade em 95. No último ano de faculdade, teve um professor que botou a gente para fazer um trabalho sobre mudanças climáticas. Eu tinha 21 anos na época, e a nossa conclusão foi que não era possível dizer que tinha mudanças climáticas. Mas tudo, aí a gente apresentou o que as pessoas que diziam que tinham mudanças climáticas falavam e o que os que diziam que não tinham falavam. Eles falavam entre várias coisas, que aumentar a frequência de chuvas fortes, que aumentar a frequência de deslizamentos, que aumentar a frequência... 25 anos depois, o que eles falavam está lá. Infelizmente eu não tenho mais esse trabalho, porque não era nem computador na época, então não guardei. Mas a maior parte do que eles falaram está lá. Hoje a gente vê como aconteceu isso. Então, a principal motivação desse trabalho que eu vou apresentar é que existe uma variação climática. Vocês vão ver que é uma variação climática que não é só do período humano, mas que o homem está influenciando nela e que isso está aumentando os desastres. E no meu caso eu vou falar muito de desastres por deslizamentos e inundações bruscas consequentes dos deslizamentos. Rapidamente, isso é um gráfico que mostra o Holoceno, né? Basicamente os 20 mil últimos mil anos, né? 10 mil do Holoceno e um pouco antes, na região da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar. Por que esse gráfico mostra que a gente teve uma variação climática
natural, antes do homem chegar, e que a gente consegue compreender ela muito através dos pólens que a gente consegue coletar, que mostra, por exemplo, se eu tenho pólen de área florestal típica de Mata Atlântica, é um ambiente mais úmido e mais quente. Se eu tenho um pólen das espécies vegetais típicas de campos de altitude, que são formações de gramíneas, né, eu vou ter um ambiente mais frio. Com essas informações, eu consigo reconstruir um pouco do conjunto de mudanças climáticas que aconteceram ao longo da história geológica da Terra, focado aqui nos últimos 20 mil anos. Né? O último glacial, ou seja, a última vez que teve muito frio, foi entre 35 e 17 mil anos, e a gente tinha um ambiente muito seco e pouco, muito frio e pouco úmido. Isso mudou para um ambiente úmido, e do Holoceno para cá, que está aqui, marcando o Holoceno, né, que é o último período glacial, o último período geológico que a gente está agora, a gente teve algumas mudanças. Ele é nitidamente mais quente, mas dentro do Holoceno a gente também teve algumas mudanças, mostrando que a variação climática é natural. E este é um argumento. Sempre aconteceu. Então não é verdade. Como é que vocês podem dizer que é o homem? Né? Eu sempre digo o seguinte, mesmo que não seja o homem, a gente vai cruzar os braços e vai deixar para lá. Vai fingir que não está acontecendo. Então, a gente começa... Calma que ele vai voltar. Esse aqui é só um resumo daquele gráfico. A gente mostra aqui as espécies com pólen, e aqui as espécies de gramínea de época fria, e aqui as espécies de época quente. E a gente vê que vai chegando dos 1000 anos, a gente tem uma grande quantidade de espécies de épocas mais quentes e uma menor quantidade de espécies de épocas mais frias, mostrando que está se tornando mais quente e úmido. E aí, se a gente vai... Não sei porquê, mas ele não está funcionando direito. Vou voltar para cá. Eu é que não sou muito inteligente mesmo. Se a gente vai olhando, isso é Resende, no Rio de Janeiro, no sul fluminense, no Vale do Paraíba, a gente vai olhando a variabilidade temporal. Esse quem trabalha com dados meteorológicos sabe a dificuldade que é nesse país. Né? A única estação que tem uma série longa do estado do Rio de Janeiro, que pega de 37 a 2000, é Resende. E a gente percebe, foi feito um estudo da minha orientadora de pós-doutorado, professora Ana Luísa Coelho Neto. Ela fez um estudo com todos esses dados, e a primeira coisa que ela percebeu é que o que marca os anos mais chuvosos e menos chuvosos não é a média de chuva por mês, são os eventos extremos. Os anos mais chuvosos são aqueles que a gente tem grandes eventos de chuva no verão. Basicamente é isso. E aqui está a média, essa em preto, em cinza as barras são a média, de 37 a 2000. Os anos menos chuvosos, vocês veem que são quando no verão começa a chover menos, e os anos mais chuvosos são quando no verão começa a chover mais. E a gente começou a avaliar concentração de precipitação. O que eu quero dizer com isso? A gente vai percebendo que o que está acontecendo é o seguinte, gente. Esses dados são para Resende, e a gente corroborou eles com Nova Friburgo, e isso corroborou o que o IPCC tem falado, só que para o Sudeste brasileiro, para o Brasil, de modo geral, os dados não são tão completos como você vê em outros países, já está no IPCC da forma que estão outros países, mas isso vem sendo discutido. O IPCC é o painel intercontinental de mudanças climáticas, né? Intergovernamental, desculpa. E o que a gente está percebendo? No Sudeste brasileiro aconteceu o seguinte: estão diminuindo os dias que chovem. Basicamente, estão chovendo menos dias. Mas a quantidade de chuva total não diminuiu muito. O que isso significa? Que está chovendo menos dias, mas está chovendo mais forte na média. É isso que está acontecendo. Nós temos basicamente a mesma quantidade de chuva, na verdade com uma pequena redução, mas uma redução grande de dias de chuva. E aí você vem... Esse desenho aqui é o seguinte: o que está em vermelho aqui, ó, essas de cima, essas linhas em cima, em vermelho são as retas que indicam a tendência. Quando a gente olha os gráficos de cima, são as chuvas pequenas, né, até 10 milímetros, chuvas de 10 a 20 milímetros, chuva de 20 a 50, 50 a 100, mais de 100 milímetros.
As chuvas pequenas tendem a reduzir, só que as chuvas grandes tendem a aumentar. É isso que está mostrando o gráfico. Os resultados têm mostrado que a gente está tendo um aumento de chuvas fortes, especialmente chuvas acima de 50 e de 100 milímetros. Quem trabalha com desastres relacionados às chuvas sabe que chuvas de 100 milímetros começa a ser um problema. Se a gente está aumentando a frequência de chuvas de aumento de 100 milímetros e reduzindo as pequenas, isso significa não só mais chuva, com mais desastres, mas mais seca. Porque as chuvas que alimentam os lençóis freáticos, geralmente são as chuvas menores, que caem constantemente, entram no sistema das bacias hidrográficas e vão alimentar os lençóis, que é a água que estoca. As chuvas grandes, elas escoam muito rápida, causam desastres e não alimentam tão facilmente os mananciais. Então, estes dados mostram que a gente está tendo maior quantidade de chuvas que causam desastres de seca e de inundação. Isso aqui, corroborando com isso, Nova Friburgo, a mesma coisa, redução dos dias de chuva, redução das chuvas menores e aumento das chuvas maiores. Portanto, isso está ocorrendo. É difícil, as pessoas sempre dizem, mas quem disse que isso é mudança climática? Pode não ser. Os dados estão mostrando aí a relação com as mudanças climáticas. Se a gente fizer isso com aumento médio de temperatura, é nítido, dá para ver. Mas a questão é a seguinte, mesmo que não seja um homem, a gente vai olhar para isso e vai ficar quieto? Não vai agir, não vai tomar atitude nenhuma, sabendo que a gente tem uma dificuldade de preparação para os desastres e que eles tendem a ocorrer mais fortemente na medida que isso aqui está acontecendo, como a gente lidar com isso? Esse é só o resumo para Nova Friburgo do índice de concentração de precipitação. Isso, gente, não é novidade. Chuvas assim causam desastres. Dizer que o desastre da região serrana foi o maior desastre da história do Brasil é mentira. Jones descreveu o desastre de 67 na Serra das Araras, auge da ditadura militar. Ninguém podia fazer pesquisa lá, totalmente diferente de 2011. Só tem 2 pesquisadores, a Embrapa trabalhou com um americano que publicou os dados dele. Fora disso não tem nada, mas ele fala em cerca de 1.500 mortes. Então, falar que a região serrana fluminense, que foi um mega desastre mesmo, foi muito sério, atingiu 11 municípios, fala-se, os dados oficiais falam em 964 mortes, mais 20 e tantos, 1.000 mortes. É o maior desastre, Jones fala em 1.500. Então, claro que o desastre da região serrana é um marco, mas se a gente olhar, Santos 56, Caraguatatuba, Serra das Araras, Cubatão, Timbé, Rio de Janeiro 96, 2010, anos de região serrana. Estou falando de desastres de origem natural, eu nem gosto de usar o termo desastre natural, sei que é o termo consagrado e tal, mas o desastre de origem natural, mas ligados a deslizamentos e inundações bruscas. Então, aqui. Então, também não é novidade. E a tendência é que isto se intensifique por conta das mudanças climáticas. A gente vê que, ainda falando da motivação, por que a gente se motivou em falar de deslizamentos e inundações bruscas? Não são os desastres mais frequentes, nem aqueles que afetam mais gente, mas são aqueles que matam mais. Você pega os dados, eles mostram que os que matam mais disparados são deslizamentos e inundações bruscas. Aqui estão os dados mostrando. Inundações bruscas, muitas vezes, como é o caso desse estudo do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, ele inclui nas inundações bruscas aqueles coisas que a gente na geografia costuma chamar de movimentos de massa mesmo, desliza na encosta, aquele material cai no fundo do vale, no rio, e segue pelo fundo do vale, destruindo tudo, eles chamam de inundações bruscas. Então, na verdade, são consequências de deslizamentos causados por chuvas fortes. A gente vê que o Sudeste é o lugar onde mais morre, então, por causa da Serra do Mar, basicamente, e que o Rio de Janeiro é disparado o estado onde mais se morre. E eu não trouxe o dado aqui, que foi uma falha, mas se eu trouxesse dentro do Rio de Janeiro, disparada a região onde mais morre por conta de desastres é a região serrana fluminense, especialmente os municípios de Teresópolis, Petrópolis e Friburgo. No Brasil inteiro, são os 3 municípios que mais têm
desastres naturais que mais geram mortes por desastres naturais, não necessariamente que mais tem. Essa é a motivação. E isso eu falando só dos desastres. Mas a gente sabe que os desastres trazem no seu bojo uma série de emergências ligadas à saúde, né? E aí eu vou passar rapidamente. Isso são só uma lista de doenças ligadas a desastres. São uma série de doenças, muitas delas relacionadas às zoonoses, né? Então, a gente tem uma relação que tem muito a ver com os animais abandonados, com uma série de coisas, com os vetores, né? Os vetores tendem a proliferar tanto pelo resultado direto com o desastre, mas aquilo que você estava falando, acho que foi sobre estoque de água em casa. É muito comum nos desastres. E aí aumenta a incidência de dengue, aumenta a incidência de zika, de chikungunya, porque as pessoas estocam água. E os mosquitos vão lá e aquilo é bom para os mosquitos, né? Então, só que só uma sequência lá. E era tantos slides que eu tirei 2 quadros desse, porque são muitas doenças relacionadas, doenças diretas, né? Eu acabei deixando o mesmo quadro, doenças mentais, já tem correlação direta provando que as pessoas têm maior taxa de suicídio, maior taxa de depressão por conta dos desastres. Então, os desastres matam, mas eles... E aí, eu gosto muito de um trabalho que fala no desastres por processos. O desastre, gente, ele não ocorre quando ele ocorre, no momento. Ele é um processo. Ele se constrói antes, ele se dá no momento do evento, mas ele já vem sendo construído, com ocupação irregular, ou mesmo regular em lugar inadequado, e ele vai se alimentar lá na frente, vai continuar depois do evento, a partir de doenças, de uma série de coisas. Vou falar um pouquinho rapidamente da região serrana, porque ela está me cobrando, faltam 40 minutos só. O evento da região serrana foi um desastre muito grave. Esse aqui explica o que eu falei, deslizamento raso na encosta, ele cai no fundo de vale e vai destruindo isso aqui tudo. Se as ocupações não tivessem área de proteção permanente na margem do rio, estima-se que 70% das pessoas que morreram não morreriam porque estavam nas margens do rio. O estudo que a gente fez para um vale lá, tinha 70% das pessoas que estavam lá, as casas que estavam na margem de rio, não eram ou na margem de rio ou em encostas muito íngremes. Se as áreas de preservação permanente que estão ali tivessem sido respeitadas, a gente não teria essas mortes, né? Não é uma novidade para a região serrana, isso é um gráfico que mostra a chuva, a média de chuva no verão, são 300 milímetros por mês no verão, a média mensal, ou seja, chove muito no verão lá, todo ano basicamente, e aí está aqui, esse é o período da precipitação média de dezembro, janeiro e fevereiro. Nova Friburgo já acontece todo ano, para quem conhece um pouco lá. 1820 foi a colonização suíça, 1818, desculpa, 1820 teve a primeira enchente, deslizamento de enchente. Então, é uma coisa recorrente, né? E aqui não está nem 2011. Resultado de 2011, tudo que vocês veem em vermelho, aqui estão os municípios, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Vermelho são as cicatrizes dos deslizamentos mapeadas. Foi um desastre de grande magnitude mesmo, que trouxe numa condição de urbanização muito precária, né? As pessoas ocupando áreas que não deviam, e isso acabou gerando muitos problemas. Opa, pulou. Um só. Desculpa. Ele está voltando porque ele quer. Nova Friburgo, antes do desastre. Nova Friburgo, depois do desastre. O negócio foi sério. Um dos pontos, isso é o centro da cidade, aqui passa o Rio Bengalas, antes do desastre, depois do desastre. Essa é uma grande cicatriz, aqui é um prédio que caiu, ficou famoso, porque lá foram 2 grandes picos de chuva, né? Veio um dezembro chuvoso, aí começou janeiro, diminuiu um pouco a chuva, aí veio um chuvão no dia 11, ele parou e veio outro chuvão no final do dia, de manhã cedo. O primeiro foi na madrugada, de manhã cedo. O pessoal tinha voltado para esse prédio para recolher as coisas quando parou a chuva, veio um chuvão, caiu, morreu gente nesse prédio que tinha voltado para recolher as coisas. Mesma coisa, no outro ponto. Só algumas fotos, só para impactar, né? Todo mundo, as fotos sempre impactam. E aqui está o prédio. Ó. Agora estão reconstruindo esse prédio e ele está sendo habitado de novo.
Então foi uma coisa muito séria, do ponto de vista, inclusive, geomorfológico. Ele mudou os cursos dos rios, criou terraços, foi a evolução da paisagem na região serrana do Rio de Janeiro, de modo geral, a evolução da paisagem nas encostas íngremes de regiões chuvosas, ela se dá em larga escala por processos catastróficos. Antes do homem chegar, já existia. A gente fez um estudo de recorrência e viu que nos últimos 10 mil anos a gente tem recorrência mais ou menos da ordem de 500 anos numa mesma encosta. Desliza a cada 500 anos aquela mesma encosta. É a forma natural de evolução daquele relevo. Porém, o homem, na medida que ele ocupa aquele relevo, ele sofre com aquilo, e que ele muda as condições ambientais, ele, consequentemente, aumenta a frequência e a intensidade desses eventos. E isso se reflete na saúde. 2 exemplos pequenos: Nova Friburgo, depois de 2011, são as doenças infecciosas. Você vê que ela em vermelho o padrão esperado, né, a partir de uma série de dados médios, e em azul o padrão real. Olha como é que aumentou em 2011, pós-2011. Né? Março, ainda no ano. Foi em janeiro, março, a gente teve um aumento enorme de doenças infecciosas. Leptospirose, e aí a gente começa a discutir a questão das zoonoses. Olha o pico de leishmaniose. Né? Então, leptospirose, desculpa, essa leptospirose, leishmaniose eu tirei. Uma maldade. Era muito slide. Mas isso é só um exemplo. É recorrente, a gente tem uma série, os dados mostram dengue, zika, chikungunya, leptospirose, leishmaniose, todos esses tendem a aumentar, e doenças mentais também. Você levantou 25 minutos, foi? Obrigado. Qual é a abordagem teórica para a gente lidar com isso? A gente passa da ideia que o desastre tem um cenário de desastre, de risco. Isso faz parte do desastre, né? Eu tenho um cenário de risco colocado hoje, eu tenho um evento físico que vai gerar o desastre que a gente costuma chamar, né? O momento de desastre, que vai gerar novo cenário de risco. Né? Às vezes ele agrava o cenário de risco. Isto aqui vai depender da nossa ação. Né? A Defesa Civil trabalha muito aqui, trabalha aqui, aqui e aqui. Mas a nossa realidade, não só da Defesa Civil, quem conhece a realidade da Defesa Civil sabe que a Defesa Civil faz demais com muito pouco. Essa é ainda mais as defesas civis municipais, que não tem estrutura, porque a ideia é que a gente, no novo cenário de risco, a gente consiga reduzir os riscos, senão a gente está trabalhando erradamente. Mas muitas vezes a gente não consegue reduzir os riscos. Pelo contrário, eles se agravam. Na saúde, a gente tem aqui um gráficozinho de tempo, que a gente tem um problema de resgate muito grande, que ele tem que ser rápido, não adianta a gente esperar. Isso vale também para os animais. Tem um processo de recuperação e tem um processo de reconstrução. Este processo é chave para que ele não pode ser visto só como reconstrução, ele também tem que ser prevenção, porque você tem que reconstruir de forma diferente do anterior. É muito difícil. Né? Por quê? Porque as vulnerabilidades que são o centro dos desastres, elas tendem a aumentar pós-desastre. Porque o desastre ele é feito pelo evento, pelo nível de exposição que as pessoas estão daquele evento, e de vulnerabilidades. E aí a gente tem que considerar diversas vulnerabilidades. A social, né, relacionada aos direitos sociais das pessoas, a ambiental e a vulnerabilidade das instituições que respondem aos desastres, mas não só a Defesa Civil, saúde, todas as instituições que têm alguma relação. E mudar essas vulnerabilidades que é o segredo do negócio. Eu vou até pular. Aí nós temos que, para isso, nós temos que agregar políticas. Vou pular. E o Marco de Sendai, que é um elemento importante, porque ele traz essa discussão política como um elemento chave para o processo, e ele prega muito fortemente, assim como a Constituição brasileira, que isso tem a ver com justiça, isso tem a ver com justiça social. Os desastres, eles têm a ver com pobreza, eles têm a ver com miséria, eles têm a ver com ocupação irregular, eles não são construídos na chuva. Quando chove e desliza no meio da floresta, ele é um problema, mas ele não é um desastre. Quando cai na cabeça das pessoas, Então, uma questão é como integrar as agendas políticas para colocar os desastres, pensando nas mudanças climáticas, num desenvolvimento sustentável para a construção de redução de riscos de desastres. Nós temos que pensar numa dimensão democrática, porque nós precisamos dialogar com as pessoas, porque elas é que estão no desastre.
numa dimensão de justiça social, não existe discussão de redução de riscos de desastre sem agregar a questão da justiça social e numa discussão de sustentabilidade ambiental. Como que a gente faz isso, né? A gente não mexe na chuva, mas a gente pode mexer nas vulnerabilidades. É aí que está a brincadeira. Eu vou passar aqui. E nós temos vou rapidinho dar um estudo de caso. Isso é a base da Rede para a Gestão de Riscos de Desastres de Córrego d'Antas, que é uma bacia hidrográfica lá em Nova Friburgo, uma das que mais sofreu com desastres. E a gente tem que trabalhar desde 2013 com eles para construir um processo de desastre participativo nos quais entrem academia, populações e órgãos públicos. Não é fácil, especialmente órgãos públicos e comunidades. Tem muito conflito mesmo. Tem mesmo de dizer que chega lá, é tudo cor-de-rosa, a gente fez um negócio lindo, é super legal o trabalho, mas é conflituoso mesmo e não adianta, a gente tem que resolver os conflitos sentando na mesa e conversando de uma forma, com uma relação horizontal. E aí eu falo como academia, a academia é arrogante demais, chega nessas discussões com o nariz em pé, olha para o conhecimento das comunidades como um conhecimento menor. Aí eu gosto sempre de falar da teoria do Rottweiler. Eu estava conversando com um estagiário meu, vamos fazer um mapa para onde as pessoas vão de abrigo. Aí ele olhou o mapa e falou, pô, vamos para essa casa aqui, é perfeito. Eu falei, e se tiver um Rottweiler lá? Aí ele falou, quem é que vai saber isso? Só a comunidade sabe isso. Se for um lugar que o traficante vende droga, tu vai para lá? Duvido que alguém da comunidade vá. Então, incluir o conhecimento das comunidades é essencial nesse processo. E incluir significa ter humildade. Não é porque eu sou pós-doutor, porque é assim que eu chego num lugar assim, a pessoa fica esperando que eu dê a resposta. Porque eu sou pós-doutor ou capitão porque é capitão. Não é dessa forma, a gente tem que ter humildade, inclusive para as pessoas terem coragem de falar. Isso é um dado muito difícil de conseguir. Zero. E a gente fez isso nessa rede de gestão de risco, a gente se juntou com uma associação de moradores, era um laboratório, a gente começou a discutir juntos e construiu um processo que, acima de tudo, foi a construção de confiança. A gente fez uma série de ações, desde construir um plano diretor junto com eles, a gente desenhou com eles o plano diretor, a proposta de zoneamento do plano diretor deles, que são só uns dados das oficinas. Essa era a proposta que funcionava pela prefeitura, tudo que é vermelho pode se ocupar, e essa foi a proposta que os moradores construíram junto com a gente. Eles viram que tudo que podia ocupar era onde tinha caído na cabeça deles. Eles falaram, caraca, ninguém pode ocupar aí não. Porque eles entenderam, a gente foi dialogando com eles, a gente ajudou eles a licenciar a sede, com isso a gente construiu confiança, construiu essa rede, fez seminários, discutiu o objetivo da rede, missão da rede, justamente promover a associação de saberes de organismos públicos, privados e comunitários para a redução de riscos. Essa rede tem trabalhado em muitas coisas, hoje ela é formada por diversas instituições de pesquisas, diversas de pesquisa, comunitários, associações de moradores, colégios, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Corpo de Bombeiros, está todo mundo dialogando nessa rede e conflitos dentro da rede. É isso mesmo, não tem jeito. A vida é assim mesmo, ninguém... Não é fácil, mas a gente tem apostado neste tipo de atuação. Claro que cada grupo, cada instituição, cada grupo atua de uma forma diferente, de acordo com suas... Então, tem grupos que atuam na coordenação da rede, nós do CEPED, eu sou do GEOECO e do CEPED, gente da UF, da Associação de Moradores, há instituições que atuam na área de educação, como colégios, há instituição que tem atuação pontual. Não adianta a gente querer que uma instituição como o Colégio Pedro II atue numa área que não seja de educação, porque a vocação deles é essa. E a gente tem feito várias coisas. Produzimos vídeos, mantemos pesquisa básica, mantemos pesquisa básica mesmo, discutir abrigos, mantemos pesquisas aplicadas. Isso são algumas dissertações que saíram recentemente. Fizemos um vídeo, os moradores fizeram um vídeo, junto com alunos do Pedro II, os jovens fizeram um vídeo para discutir reconstrução. Construímos uma base de dados robusta, uma base de dados cartográficos robustas, com uma série de informações para apoiar a elaboração do plano de contingência, que a gente está construindo agora comunitário, a elaboração de um atlas. Construímos uma rede de rádio amador, porque na chuva tudo acaba, toda a comunicação fica prejudicada, mas os rádios amadores funcionam, então a gente capacitou as pessoas. Estamos trabalhando com essa ideia, tem muitas dificuldades, mas temos feito, vamos fazer um simulado agora de novo. Estamos fazendo um plano de contingência
com os moradores para ser articulado com um plano de contingência da Prefeitura. A Prefeitura está ajudando a gente nisso, oficinas para levantar fortalezas, recursos, dificuldades das comunidades. E estamos agora construindo, e são as instituições que estão fazendo, um atlas de gestão de riscos de desastres escolar, que vai ser distribuído para todas as escolas do município. Eu acho que vai ser o primeiro atlas construído a 40 mãos. Os comunitários estão escrevendo a experiência deles para botar no atlas. É uma loucura juntar tudo, eu estou coordenando isso, confesso que estou ficando maluco, mas acho que o resultado vai ser bem legal. E temos feito outras palestras, grupos, campos, aquilo que a gente tem que fazer mesmo. Principais aprendizados, o último slide, eu prometo para você, eu vou deixar 20 minutos da minha palestra que vai sobrar. Necessidade de haver coordenação desse processo em rede, é bem difícil trabalhar em rede sem uma coordenação. Uma abordagem horizontalizada é essencial, e aqui, sejamos honestos, é difícil. Nós temos um lugar privilegiado na sociedade, e geralmente a nossa arrogância leva a gente a... É difícil mesmo. Mas isso muda bastante a forma com que a gente consegue lidar com resultados. Promover o diálogo entre saberes, a gente trabalha com a ideia da ecologia de saberes, que saberes distintos, quando juntos, formam outros saberes que têm maior capacidade de potencial, e isso, de novo, requer unidade. Envolver instituições e grupos nas ações para as quais eles têm vocação. Não adianta eu querer que a Defesa Civil faça o que não é a vocação dela, e manter o processo de comunicação constante entre os membros da rede. Obrigado, gente. Muito obrigada, Leonardo. Foi realmente uma apresentação muito importante. É mais uma das arestas que a gente precisa trabalhar dentro da saúde única, o meio ambiente, a forma como você abordou foi excelente. Eu achei que você juntou exatamente o contexto de saúde única que a gente precisava. O papel do meio ambiente juntando com a saúde, realmente, como um plano diretor da urbanização, é importante para a gente poder lidar com os problemas que nós fazemos para nós mesmos. Se a gente não tem a defesa civil, a gente teria um problema muito sério, e aí a gente tem que carregar com isso os animais, as pessoas e todo esse processo. É excelente, esse painel para mim é um exemplo maravilhoso. Nós vamos agora abrir as perguntas e comentários. Teremos 20 minutos. Por gentileza, escrevam as questões para qual palestrante vocês gostariam que fosse feita essa pergunta. O nome do palestrante em caixa alta, em letras grandes, para a gente poder melhorar aqui fazendo as abordagens. Eu vou fazer uma seleção e aí, provavelmente a gente vai ter a maior parte das perguntas feitas. Caso não dê tempo, no intervalo será possível vocês conversarem com os palestrantes. Podem entregar para o pessoal do staff. Por gentileza, se alguém tem alguma pergunta. Alguma pergunta? Alguém tem material para ser entregue? Está escrevendo? Gostariam de fazer algum comentário? Por favor, que bom. Só está tímido. Vai que é um desastre que eles falam. É uma judiação que fizeram com a gente, né? 30 minutos falar sobre desastre, mas assim, a importância de estar conversando, mas eu queria só destacar um ponto importante nesse trabalho, como o senhor falou, que a nossa colega também falou, para a preparação dos desastres, é muito importante você ter esse fundamento, né? Que é justamente trabalhar os dados. Um exemplo bem claro que a gente vê com relação com o Japão, quando a gente foi estudar lá, que eles têm esses parâmetros para identificar, tentar antever esses eventos climatológicos severos e os impactos, você precisa de dados. E no Japão você vê facilmente lá o pessoal trabalhar com série histórica de mais de 100 anos. E eu falo assim, quando a gente chegou em 2011, a gente tinha que responder, quando que vai dar esse problema de novo? E você vasculhando, você até pode ter os dados, mas até o problema é que a gente não tinha os dados de forma organizada. Você necessitava que pessoas vinham, que elas trabalhassem esses dados e construíssem esse caminho. E eu lembro, assim, a gente falava, vamos emitir hoje, se a gente falasse no Brasil, a questão da emissão de alertas de desastre é uma problemática. Era uma coisa muito incipiente, muito no começo ainda, justamente por conta dessa necessidade que a gente tem de organizar esses fundamentos. No estado do Paraná, por a gente ter um sistema
em que todos os inputs eles acabam entrando, o que a gente fez? A gente começou a organizar esses inputs para que a gente possa começar a gerar esses alertas de maneira muito mais organizada, para que a população também possa se defender, né, dessa maneira. Que eu falo, os alertas hoje a gente tem assim no Brasil, é como se a gente tivesse um violão, a gente colocou as cordas no violão, mas a gente necessita muito para fazer com que o violão dê um tom, a gente precisa afinar essas cordas, e para isso você precisa estudar. Um exemplo muito grande é você ter correlacionado. O município deu desastre e você ter já junto na mesma base de dados aonde que aconteceu, fazer uma retroanálise de quantidade de chuva que choveu não só no dia, mas 72 horas, 24, 48 horas antes, e aí você poder estudar. Para o litoral especificamente, a gente conseguiu calibrar os nossos sensores, que são automatizados, para que eles possam antever, nesses períodos de 24 horas, dar indícios de que aquele evento climatológico está propenso a acontecer. Mas ainda é muito novo, é muito no começo, você precisa ter esses inputs mais calibrados, você precisa ter uma série muito maior para que você possa ter resultados muito mais ativos, né? A gente hoje já tem tecnologia que você já falei, você consegue mandar um SMS, tecnologia para isso, para falar para a população, saia da casa porque vai chover. Só que essa informação, o conteúdo dessa informação, essa certeza, ela ainda é muito, muito sutil ainda, justamente porque o fato de você conseguir ter essa informação, ela necessita de toda essa base que a gente já começou a organizar agora para poder viver, né? E só mais um detalhe, a gente realmente viu lá a questão dos abrigos, né? Hoje o sistema ele prevê quando ele vai cadastrar o abrigo se ele tem espaço para os animais, porque foi um problema que nós tivemos em 2011, para justamente saber quantos animais. No Paraná ele tem um projeto que é os desastres nacionais, chama Arca de Noé, e que a gente tem tentado trabalhar com as instituições justamente para poder trabalhar no resgate dos animais. Só completando rapidamente o que o capitão falou, construir nossas bases de dados são muito incipientes, né? Então, eu acho que a situação, quando a gente compara com o Japão, tem dois elementos básicos. A questão dos dados, uma vez lá no laboratório, a gente constrói mapas de suscetibilidade aos deslizamentos. A gente quer saber qual área é mais propensa a deslizar ou não. Quando a gente apresenta em congressos internacionais, teve uma vez que foi muito engraçado, porque aí tinha um austríaco que levantou e falou assim, mas esse dado de vocês não está baseado no histórico de deslizamentos. Porque lá eles têm registro de onde deslizou, qual lugar, o desenho da cicatriz, desde 1820. Aí a gente chegou e falou, verdade, a gente não tem os históricos. Mas aí ele perde, a gente olhou e falou, você quer que a gente faça o quê? Não faça mapa, então? Porque não existe, meu cara. Eu não estou na Áustria, não, eu estou no Brasil. Aí o cara ficou olhando a gente assim. Mas não, a gente vai fazer o quê? A gente vai fingir que não existe, então a gente trabalha com as condições de terreno. Quais as áreas, segundo o terreno, né, onde é mais íngreme, onde tem determinada floresta, tem mais chance de deslizar. Isto é uma aproximação. Em alguns casos, a gente aperfeiçoa a metodologia, ela chega num nível muito bom. Mas eu não tenho também, eu não posso deixar de trabalhar com isso. E no caso do Japão, é importante a gente entender aquilo que eu falei. Eu sempre faço essa comparação, eu não trouxe aqui porque não era, mas eu tenho uma sequência de slides que compara o terremoto do Japão de 2011 com o terremoto do Haiti de 2010. O Haiti é 7,5 na escala Richter. O Japão foi 9, seguido de tsunami. No Japão morreram 20 mil pessoas. E no Haiti morreram 220 mil pessoas. Então, como assim o desastre natural? E aí você pega a reconstrução, eu peguei fotos que mostram antes e depois. O Haiti antes, em vários aspectos, parece o Japão depois, logo depois do desastre. Então, a questão da vulnerabilidade é muito grande, porque o Haiti é pobre, muito pobre. E aí a consequência do desastre, o desastre ele não é só o evento, muito pelo contrário. A vulnerabilidade é essencial, aquele conjunto de vulnerabilidades ambientais, sociais e institucionais, que acabam gerando a diferença de 200 mil mortes a mais no Haiti, apesar do evento ter sido muito menor. Obrigada pelas colaborações. Eu vou fazer 3 perguntas por conta do nosso tempo, e aí quem tiver mais algum comentário pode conversar diretamente com os palestrantes no intervalo. Muito obrigada. Capitão, uma pergunta. Teria como abrir turmas de curso EAD em parceria com o nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária, para que os profissionais do nosso conselho possam se capacitar no SCI?
É possível, na verdade, assim, o objetivo grande da gente disponibilizar essa plataforma nesse curso no EAD, eu não consegui falar na apresentação, mas assim, o objetivo maior mesmo é que a gente difunda bastante a questão do conhecimento dessa ferramenta, porque, como a gente falou, para você trabalhar no desastre, você precisa integrar instituições. E é interessante que todas as instituições entendam esses conceitos para que, como a nossa colega falou, né, chegue no ambiente de desastre, saiba, puxa, como é que organiza, onde que eu me apresento, como é que a gente vai se comportar. Então, assim, a Defesa Civil do Estado do Paraná entende essa necessidade. A gente adotou a metodologia desse sistema de comando, porque existem outras metodologias no mundo, existe a alemã, existe a própria japonesa, existem, enfim, várias. O Brasil tem algumas ramificações também, mas, enfim, você tem que ter um norte, né, um parâmetro. E a gente adotou, e a Defesa Civil funciona como embaixador dessa doutrina, dessa metodologia. O nosso papel é justamente isso, disseminar essa ferramenta entre todas as instituições, e que, como a gente falou, não só aquelas correlatas à emergência, porque, por exemplo, no momento do desastre, quando a gente for responder, como o professor falou, a vulnerabilidade ela é um fator muito forte nesse contexto. E um setor que trabalha muito é a assistência social também, né, por causa das famílias atingidas. E a assistência social, ela, naquele momento agudo, ela não tem toda aquela expertise como é o bombeiro, E a gente fala, puxa, como é que você vai trabalhar nisso? Como é que a gente desperta? O próprio veterinário, né, que trabalha com emergência, mas naquela condição adversa, né? E daí você precisa estar adaptado a isso, né? Então você tem que difundir esse mecanismo o mais possível para quem for possível alcançar. Essa é a grande ideologia e seria o mundial. Nos Estados Unidos eles criaram, existe uma normativa presidencial que fala que todas as instituições que foram trabalhar, por exemplo, quando teve o Katrina, todas as instituições que trabalham, desde lá do escoteiro até a guarda costeira, sabem porque tem a sua formação SCI. No Brasil e ainda muito aprisionado dentro das instituições, por exemplo, Corpo de Bombeiros, ainda assim, não são todas que adotaram, né? Mas enfim, a gente tem essa dinâmica, é possível sim, para a gente construir essas turmas aí. No meu slide lá tinha a apresentação, lá, mas pode também conversar com a gente fez isso com a DAPAR, fizemos com várias instituições, com a própria Secretaria de Saúde do Estado, do Paraná, na Arca de Noé a gente difundiu para as equipes que estavam trabalhando, porque a ideia é essa, né? As pessoas adquirir esse conhecimento para que possam se ajudar no momento do desastre. Excelente, isso é muito, muito importante, né? Com certeza o treinamento é a base, né? E a gente viu pela experiência dos nossos 3 palestrantes como as ações locais são muito importantes, tanto no treinamento, nas simulações, e sem esse treinamento a gente pode perder tudo que pode estar planejado dentro do papel numa gaveta, né? Então é importante mesmo essa disseminação do conhecimento. Obrigada, capitão. Uma pergunta agora para a Annalise. Teve um evento, né, um problema num bairro em Maceió, o bairro de Pinheiros. Essa pergunta é do Vitor, do CRMV de Alagoas. Então, nesse bairro em Maceió foi detectado um problema geológico devido à extração de minério por uma empresa. E parte desse bairro foi evacuada, mas ainda existem moradores nessa área. Não sei quando aconteceu esse evento, mas de qualquer forma, a pergunta é qual é a ação ou medidas de prevenção que podem ser adotadas para os pets dessa região? O que vocês da GRAD teriam como experiência para poder já sugerir para o pessoal de Alagoas? Então, em Alagoas a gente até foi no mês de maio, na minha apresentação tinha uma fotinho, mas na foto da Defesa Civil, né? O Conselho de Alagoas pediu ajuda, então fomos eu mais 2 colegas, a Carla e a Laisa, e a gente passou 5 dias, inclusive, conhecendo o bairro, né, que é um bairro, mas tem outros que tem um bairro lá perto, Bebedouro, né, o Vitor pode me corrigir, mas que tinha alta vulnerabilidade, assim, uma coisa impressionante na beirada de uma represa, e eu fiquei preocupada, porque o bairro Pinheiros é um bairro de melhores condições, então quem conseguiu saiu, que a prefeitura pagou, né, para pagar um aluguel, e muitas pessoas realmente não quiseram sair. E muita gente não acredita que vai acontecer, né? Mas a questão já com os pets, né, na World Animal Protection no site eles falam muito, manter o animal vacinado, né, desverminado, já sabendo que vai entrar na casinha, ou então colocou a coleirinha e sair, né?
já pensar onde levar esse animal, eu vou para casa de parente, ele pode ser levado, então o meu veterinário, ele tem um hotel. Essas são coisas importantes que a gente precisa pensar nos pets, né? Os pets são geralmente mais fáceis. Os protocolos que você comentou. Então, exatamente. Os protocolos é importantíssimo. E lá no Conselho de Alagoas, eles tem um grupo já, né? Tem até o Rael, um grande parceiro veterinário, zootecnistas, né? Gostaria até de lembrar que eu fiquei muito encantada com o papel dos zootecnistas, eu não comentei aqui, mas teve um rompimento de barragem de água em Coronel João Sá, na Bahia, e os colegas de Maceió deram muito apoio, eles construíram de novo uma suinocultura bem simples, né? Graças aos zootecnistas. Então, fiquei muito feliz que foi fruto desse trabalho. A gente construiu um plano de contingência junto com o pessoal para o bairro Pinheiros, né? Rodamos vários lugares para onde poderiam levar, a Anclivepa também, que foi parceira em Minas, lá em Alagoas também, em Maceió. Então, assim, já tem um plano de contingência, os colegas já estão na fase de finalizar, eles partiram na frente, inclusive. Inclusive, só lembrando que duas coisas que eu não deu tempo de falar rapidinho. Uma é sobre os cães, né, de resgate, que nós médicos veterinários clínicos precisamos ter um olhar muito sério sobre eles, precisamos de mais animais, que eu acho que foram cães do país inteiro, inclusive de Israel, né, e esses animais estão com contaminação. Infelizmente, a UFMG está com estudo, mas a Vale está escondendo. Eles estão com altos índices de alguns minerais no sangue, né? Isso no evento em São Paulo, semana passada, a médica veterinária veio atrás da gente querendo denunciar a Vale por isso. E, assim, independente de todo esse problema, a gente precisa ter mais animais treinados, porque os coitados trabalham sem folga, às vezes tem que trabalhar todos os dias, né? O bombeiro trabalha um dia, folga dois, os animais às vezes não têm essa condição, feridas. Então, a gente precisa ter esse olhar para esses animais, precisamos capacitar mais animais, treinamento, né? Capacitar o treinamento desses animais e ter um olhar diferenciado, porque graças a esses animais é que a gente está encontrando tanto corpo assim. E vou passar a palavra. Só que o GRAD ele é aberto, né? Ele é nacional, a gente tem uma grande equipe em Minas por causa dos acontecimentos, mas quem quiser, eu acho que aqui em Paraná, Santa Catarina, tem enchente todo ano, já tem uma equipe, né, capacitada, então junte-se a nós, agora com esse curso aqui eu já vou fazer também, quero entrar, vou trazer o povo de Minas, para juntar, porque quando acontece um evento igual foi lá na Amazônia, aquelas queimadas, a gente não sabia, não dá para ir. Nós não temos dinheiro para ficar deslocando. O conselho pode dar apoio, mas não é, né, a atribuição. Então, gente, junte-se a nós, procure o fórum, a gente precisa de representantes, veterinários, zootecnistas, biólogos, não é aberto só para veterinário, do país inteiro, tá? O GRAD é do Brasil e a gente está aí para capacitar junto e montar uma equipe nacional. Muito obrigada. Pode não, só ia comentar esses trabalhos do pessoal, né? Realmente eles têm essa... Mas geralmente o pessoal eles trabalham com um operador, né? Então ele acompanha o operador, né? Então toda vez ele não tem essa multidisciplinaridade, né? Um cão que ele fica à disposição, ele trabalha com um bombeiro. Então se o cão tá, o bombeiro tá, é o mesmo trabalho. E realmente eles têm eu lembro assim que na Vale lá, pelo menos na parte operacional, eles tinham uma estrutura lá que foi montada lá na igrejinha lá em cima, e que o pessoal tinha todo o controle de vacinação, hipótese, assim, né? Mas, e como você falou, né, contaminação por causa dos minérios, todo um cuidado que foi feito, mas são coisas que você tem que agregar nesse plano. Obrigada. E as minhas últimas duas questões são para o Leonardo, já passo o microfone. Uma das perguntas é o que vem sendo feito para recuperar as áreas degradadas nessas áreas de deslizamento, para principalmente evitá-los, né? Ou seja, a prevenção, né? Que a recuperação não pode ser sozinha, ela tem que ser pensando na prevenção, né? E também uma outra pergunta que pode ajudar é sobre essas técnicas de monitoramento em loco, se existe o uso de satélites, drones e essas coisas todas. Então, eu passo para você. Obrigado pelas perguntas. Vou tentar responder na medida do meu conhecimento. Do ponto de vista da recuperação das áreas degradadas, pelo que eu conheço, muito pouco, né?
e aí eu estou tratando as áreas degradadas, não as áreas de cicatrizes de deslizamentos, não as áreas, mas as áreas degradadas, que são florestas degradadas, que são gramíneas. Na verdade, tem que ter um processo de reflorestamento dessas áreas, sabendo que isto é uma dificuldade, inclusive, para o desastre, porque a vegetação ela tem um papel duplo, né? Ela tem o papel de injetar mais água no solo, as florestas, mas, por outro lado, quando elas estão florestas maduras, já bem desenvolvidas, ela tem uma rede de raízes que segura o solo. Então, quando eu tenho florestas em bom estágio de conservação, eu tenho menor chance de ter deslizamento. Mas, enquanto a floresta está crescendo, ela passa a injetar água no solo, mas as raízes são pequenas, mais frágeis e não dá essa sustentação toda. Então, pode gerar problemas. A mesma coisa gramínea, né? Capim gera problemas. Então, pouquíssimo tem sido feito do ponto de vista de recuperar as áreas degradadas. Se nós falarmos das cicatrizes, aí a situação é mais difícil ainda, porque recuperar a cicatriz de deslizamento não é fácil. Na maior parte das vezes, o que se fez é pontual, é obra de engenharia para não cair de novo, onde caiu. Mas obra de engenharia é um problema, porque além de ser caríssimo, ela é pontual. Eu faço aqui nessa encosta, mas do lado cai. Então, é um problema. Então, muito pouco tem sido feito. Do ponto de vista do monitoramento, assim, eu particularmente acho que o monitoramento é a coisa mais importante, mas não é só a tecnologia que resolve. A gente tem uma impressão que, se tiver um drone, se tiver mais satélite, está resolvido. Não é assim, né? A gente tem tentado trabalhar no monitoramento pelas próprias comunidades. Eu vou dar um exemplo muito simples. Tem uma senhora que da casa dela vê a ponte. Ela mora no alto da bacia do Córrego Branco. Quando a água chega no limite da ponte, ela sabe que vai alagar lá embaixo. Ela manda uma mensagem para as pessoas. Monitoramento real. É verdade. É muito mais eficiente que qualquer monitoramento. Ela manda. O problema é quando ela não está em casa. E aí, como é que lidar com isso? As coisas do tipo, marcar um vermelho nas pontes para as pessoas olharem, é uma coisa que resolve. Então, a gente tem tentado trabalhar monitoramento. Por outro lado, a gente está tentando colocar em outro lugar um sensor que apita na associação de moradores e na casa do presidente, quando a água chega aí, uma coisa usando já uma tecnologia um pouco melhor. Melhor não, vamos falar, mais complexa, mas melhor nenhuma das duas é. Agora, imagens de satélite ajudam muito. A gente ainda está muito aquém, por exemplo, 2011. Eu vou contar uma historinha para vocês, eu tenho aí 40 minutos, é isso? Antes de estar nessa época, eu não estava nem na UFRJ, eu não tinha voltado para fazer meu pós-doc, não estava como pesquisador, nem na Fiocruz. Eu trabalhava numa empresinha. E assim, eu sou geógrafo, gente. Geógrafo não sabe ser empresário. Eu sou biólogo e geógrafo, né? Eu sou duro, é normal. E eu trabalhava numa empresa. A empresa eram 4 sócios, não tinha nenhum funcionário. 4 sócios. E aconteceu em 2011, a gente já tinha feito trabalhos para o Ministério Público. O Ministério Público entrou em contato com a gente pedindo uma ajuda. Obviamente, 2011, não tinha como pensar em receber dinheiro. Foi uma coisa individual. Nós éramos 4 e fomos para a região serrana. Chegamos na região serrana, eu vou contar para vocês, hoje seria bem diferente, mas a gente chegou lá, em Petrópolis, Vale do Cuiabá, uma mesa estava Defesa Civil, Bombeiros, Instituto Estadual de Meio Ambiente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e os caras não sabiam o que fazer porque eles não tinham um mapa. A gente olhou aqui, e assim, eu não sou a Siemens, não. Eu sou uma empresa desse tamanho, que não tem dinheiro para nada, não sabe fazer nada, mas a gente tem um conhecimento. A gente olhou para aqui e falou assim, calma aí, desceu para o Rio, que eu moro no Rio, baixamos as imagens de satélite, que quem tinha disponibilizado tinha sido a NASA, teve o desastre, a NASA imediatamente disponibilizou, porque no Brasil não teve condição de fazer isso, deixou, se eu não me engano, 12 ou 15 dias liberada de graça, imagens de alta resolução, a gente baixou, porque a gente conhece os esquemas. Eu tenho os meus 3 sócios, eram 3 nerds de geoprocessamento, né? Alguém fala e o outro fica lá um dia inteiro na frente do computador. Então eles conheciam tudo, baixaram as imagens, a gente produziu uma série de mapas e levou no texto que tinha tanta gente. E 4, aí eu tive a noção, foi a primeira vez que eu tive a noção do nível de despreparo tecnológico. Isso mudou muito. 2011 foi o marco, quem trabalha com defesa civil sabe disso. Hoje a gente chega nas defesas civis, chega nos bombeiros, eles têm uma estrutura, mas a gente não tinha sequer um processo de
compreensão da importância dessas tecnologias para a gestão de risco de desastre, nem na resposta. Hoje a gente tem mais, elas são extremamente importantes, mas o monitoramento requer, no fundo, uma mudança de cultura. A gente precisa mudar a cultura. Eu cresci com a seguinte frase: o Brasil não tem desastre, não tem terremoto, não tem tsunami. E assim, não é que não tem todo ano. Todo ano morre gente na região serrana fluminense, todos os anos. E não é só quando morre 1000 que é um problema. Na minha visão, morreu um é um problema. Né? Todo seca, então, todo ano a gente tem desastre. Então a gente tem que mudar a cultura para que as pessoas se preocupem em monitorar da forma possível e que as tecnologias se completem a isso. Mas as tecnologias não vão resolver sozinhas. Excelente. Muito obrigada, então, pelo comentário. Claro que tem muitas mais coisas para a gente discutir, se a gente mergulhasse, a gente ia aprender muito mais. Mas, dado o nosso tempo, né, que só tem mais 1 hora, né, para a gente, vamos dar encerrada a sessão. Vamos agora agradecer aos palestrantes. Uma salva de palmas, por favor.